Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à nossa conexão Jet 19. Já passou um pouquinho aqui do horário, estamos esperando o Cataleiro entrar aí. Tá me ouvindo aí, Caleb? Salve, salve, galera. Boa tarde. Tô ouvindo perfeitamente. Pô, show de bola. Hoje a gente tem de O Cria convidado tá aí. por aí já. Isso quer falar. Criazão brabo, que a gente tá tentando a agenda desse cara aí, mano. Muitos dias aí. Moleque é porra, nosso irmão aí, prazerzão ter o Cria aqui com a gente. Mas o moleque é disputado, né? Sobe aí, Cria. Não sei se ele tá ouvindo a gente. Já até mandei o convite aqui, não sei se é bug do X. Ele tá por aí, tá por aí. Ele Tá, falou né? que tá almoçando durante o Spaces, vai almoçar aí durante o Ah, Spaces. moleque é cria, né, cara? Catalão chegou aí também. Daqui a Catalão tá pouco ele vai sempre na chegar área aí, né, chegando. irmão? Um dos nossos primeiros convidados aí. Criazão também, só que o Cria não pôde participar mesmo, né? Cataleira sempre, porra, presente aí. Catalão tá Obrigadão pela direto. presença. Tá ouvindo a gente aí, Catalão? Ô, Cria Tô aí. sim, tô Fala. sim. Ouço bem. Pô, mostra aí. Porra, fala, brabo, beleza? Criazão que é, pô, tá estreando aqui no nosso Space. Fala comigo, meu parceiro. Pô, prazerzão de ter aqui com a gente, mano. Correria, né, cara? Mas pra galera que não te conhece aí, que são os poucos, se apresenta aí. Lembrando também, pessoal, a gente sempre gosta de lembrar que os Spaces ficam gravados aqui, além de ficar gravado no X, a gente faz o upload lá pro YouTube, né, cara? Que é muito mais fácil de se ouvir e navegar pela conversa, enfim. Sempre deixa esse highlight aí. Quem perdeu, os Spaces passados ficam todos salvos lá e fica bem mais organizado. Mas fala aí, meu cria. Como é que você tá, irmão? Boa, Se boa, apresenta aí boa. pra galera. Fala, rapaziada. Bom dia, boa tarde já, né? A partir de meio-dia. Primeiramente, prazer aí trocar ideia aí, porra, sempre com o Diegão, Calive, Catalão aí. A gente faz live aí full time, né? Toda semana a gente fazia live aí. Daqui a pouco a gente tá voltando para esse ritmo também, né? O bear market é bom também, que dá pra gente acompanhar o mercado, mas também dar uma descansada. Tô nesse mercado aí desde 2020, né? Naquela época da pandemia ali, basicamente eu fiz a transição do mercado de ações para o mercado cripto. E basicamente vivo desse mercado hoje em dia dioturnamente, né? Então a gente, quando entra no mercado cripto, muitas pessoas acreditam que é um mercado onde tu vai extrair talvez dinheiro fácil dali, mas a verdade é que quando tu entra no mercado cripto, a única coisa que tu não para de fazer é estudar e trabalhar, né? Então, dioturnamente, a gente trabalha e estuda aí no mercado cripto. Sou fundador da Cria Academy, né? É uma comunidade de cripto aí que eu criei desde 2022. Sou criador de conteúdo também, como a maioria aí que fala de cripto, acaba que a gente vai virando um criador de conteúdo dentro dessa área, aqui no X, no Instagram, no YouTube, a gente está sempre tentando levar a informação aí para mais gente possível. E hoje vamos falar sobre esse mercado aí, né? Bear market, mercado meio apático, a galera some, mas geralmente não, né? Esse é o melhor momento para o plantio, quem vivenciou aí 2020, 2022, 2018 eu não vivenciei, mas todo mundo que estava nessas épocas aí foi muito bem recompensado ao longo do tempo, né? E é um momento onde a galera acaba saturando, né? O mercado fica chato, não acontece nada, muito monótono, e muita gente desiste, entrega as fichas aí, às vezes a mudança de game tá no final da curva ali, né? No final da reta, quando a gente vira o jogo, né? Então é isso, vamos trocar ideia sobre o mercado, vamos para cima. Pô, valeu demais, meu parceiro. Sempre bom ter você aqui com a gente. Já odizão, né, cara? Quando comecei no mercado lá em 2020 também, um dos primeiros criadores de conteúdo que eu vi foram esses dois aí que a gente tá convidando. E é isso, cara. Passar a bola pro Cataleiro aí também, se apresentar novamente aí. Já participou de outros spaces aqui. Salve, pessoal. Boa tarde aí. Obrigado pelo convite novamente, cara. Um prazer estar aqui com vocês, Diegão, Caleb, dois grandes amigos aí, dois caras que admiro bastante o trabalho e estão mandando muito bem aí, representando o nome de uma empresa internacional, uma empresa que já está bem consolidada no mercado e está caminhando bem aí, né, para sair, né, desse momento de depressão do mercado, que a gente sabe que muitas empresas quebram, né, isso é normal. É, eu estava lendo sobre isso até hoje, cara, porque apareceu para mim um vídeo bem interessante falando sobre startups no Brasil. Aí eu quis explorar isso mais a nível mundo, cara. E os dados são absurdos. Eu tô falando só do mercado tradicional, assim, né? Que praticamente 90% das startups quebram no mundo. Esse é surreal. Isso é uma pesquisa de 2025 até, né? 75%. Eu lembro que eles comentam assim: 75% dos que recebem investimento é, das que sobrevivem, 75% dos caras que investiram não recebem seu investimento de volta. Vocês não conseguem recuperar isso. Para vocês verem como é complexo, né? Essa atividade de venture capital. E aí, isso
em relação ao mercado tradicional, né? Então, pra vocês verem que a gente, às vezes, fica com... Se a gente com uma lupa no mercado cripto, né? E a gente não tem aquele olhar macro das coisas, a gente acaba ficando muito com a cabeça fechada e não tem compreensão da complexidade que a gente está inserido diante do cenário de inovação de cripto e no contexto geral de uma simples fintech, startup. Então, assim, é muito bacana que a gente vê uma empresa dando certo e gente brasileira aqui buildando e fazendo a coisa acontecer, principalmente nesse momento, né? Reitero aqui que não é fácil. Para quem não me conhece, sou o Fábio Catalão, é, sou, digamos aí, um exímio curioso no mercado cripto há muitos anos. Eu tenho base, digamos assim, matemática, né? Que eu me formei em física, então, para mim, tudo aqui faz muito sentido. Entendo muito o âmbito da inovação. Se você estudar um pouco da história da ciência, você vai ver que os maiores gênios do mundo erraram bastante e arriscaram muito e arriscaram demais. Então, isso é perfeitamente normal que a gente vê no mercado cripto. E repito, se você coloca uma lupa só e não vê o todo, aí de fato você bate um desespero absurdo. Mas você tem que entender que você está, no momento agora, a gente está num momento ruim, um momento complexo, geopoliticamente falando. O mercado é um mercado incipiente, é um mercado novo. Porém, eu não vejo nada de muito absurdo em cripto que já não existia há muito tempo no mercado tradicional, já não existia no meio científico, que que é assumir riscos, todos assumem riscos, todos erram demais e muita gente fica pelo caminho, seja devido ao baixo conhecimento ou falta de investimento. Então isso faz parte e é um prazerzão estar aqui com vocês aí mais um dia desse. Vamos para cima. Porra, mostra demais, show de bola, Cataleira. Obrigado aí pelos comentários, pela presença aqui mais uma vez, irmão. Vocês agregam muito. E, mano, já dando início aqui ao nosso tema do Spaces, né? Dentro disso que vocês comentaram aí também, depois eu vou falar um pouco mais sobre o que o Cria falou também. Mas você citou esse número aí de 90%, entre 90% e 95%, que a gente estava até falando isso na reunião nossa do JET, né? Que a gente tem todo dia de manhã, ontem. Né? Eu comentei isso com o Caleb, com o Lucas e com o Rafa, que trabalham com a gente, né? E a gente estava falando exatamente sobre isso, né, cara? A questão de muitas startups estarem quebrando e que normalmente esse ciclo, assim, acaba durando em termos de 4 anos mesmo, né? Quem já foi microempreendedor aí tem uma estatística também que pequenos negócios, assim, eles, de 4 anos, 4 a 5 anos é o tempo que, se ela não quebrar, uma empresa começa a prosperar, mas a maioria quebra também nesse tempo. Que vai de também ali, tem uma semelhança, né, cara, com os ciclos de mercados, né, que são de 4 anos. E acho que a maioria do pessoal que entrou ali na época de 2020, quando a gente teve o boom, né, por questões políticas e monetárias, fiscais, principalmente nos Estados Unidos, e deu boom naqueles altcoins, eram muito menos altcoins, né, muitos projetos novos surgindo, não que hoje em dia não tenha, né. E a galera tá começando a fechar esse ciclo, né, cara, que são dos 4, 6 anos, e muitas startups mesmo, como você falou, e o número é figura entre 90% e 95% mesmo, começaram a quebrar. E isso, startups de tech, prestadores de serviços, exchanges, né, como a gente está vendo aí. E só nessa semana aí, cara, a gente viu uma porrada de projeto que quebrou, mas se você for olhar os números, era algo que já era esperado, né? Ou pelo menos era para ser esperado, porque esse dado é antigo, né? Até os próprios VCs que investem nesse mercado, nessas startups, usam lá a posição de spray and pray, né? Que você dá um spray que digo é de como se fosse um jet mesmo, uma lata, né? Tirar para todos os lados e rezar. E aí uma das startups que ganha fica literalmente milionária, bilionária, é o caso aí de Hyperliquid, da própria Gito, que a gente está falando aqui, né? Uma que veio também, foi lançada aí há 4 anos atrás, e hoje em dia foi uma dessas que prosperou e que gera receita e que está aí no mercado. E aí, cara, dentro desse contexto todo, eu já falo para vocês, né? O que vocês estão olhando aí, cara, de startup? Como é que vocês estão vendo em cripto? Você acha que, já levando em conta o assunto do título do Space mesmo, né? Você acha que o mercado está ficando mais difícil mesmo de ser tradeado com o número de volumes de altcoins que está vindo? Como é que vocês estão olhando aí para essas startups? Vocês acham que o Clarity Act pode ajudar em alguma coisa? Sem olhar a questão de macro, estou falando mesmo só de olhar a startup como novos negócios mesmo. Fala aí pra gente, Cria. O que você tá pensando nisso aí? O que você tem olhado? Estão me ouvindo aí, galera? Eu caí aqui. Tô Tô ouvindo, sim, cara. tranquilo.
Qualquer coisa o Catalão começa, depois eu cria. Cria caiu? Acho que ele caiu, irmão. Vai, Ah, não, vai, perdão, então. mutei aqui. Ah, Mutei pô. aqui. Voltou, mete Foi mal, bronca. foi mal. Tranquilo. Cara, existe. Eu até tava procurando essa imagem, mas eu me lembro aqui um pouco dela de cabeça, que a gente usava muito essa imagem em 2022, 2021. É meio que um ciclo de inovação tecnológica, né? Então, as pessoas e os investidores também, jogando isso daí como pessoas, né? Que vão participar de rodadas seeds aí, falando desse aspecto de startup, como nós estamos falando, todos eles são atraídos por preço, né? Todo mundo está nesse mercado para fazer dinheiro, né? Óbvio que tu quer participar de uma inovação, mas se a finalidade ali não for fazer dinheiro, não vai fazer muito sentido, a não ser que tu seja um cara que realmente queira mudar a história da humanidade, mandar foguete para Marte e por aí vai. Né? Então as pessoas são atraídas principalmente por preço. Então o preço alto gera interesse. Até por isso a gente acaba vendo muita gente entrando em topo de mercado, seja em topos de bull market ou topos locais, porque o preço gera aquela euforia e quando a gente tem todo esse movimento gerado pelo preço, a gente vê startups levantando rodadas de investimentos realmente absurdas. A gente viu muito isso acontecendo em 21, a gente viu muito isso acontecendo ao longo dos últimos anos, e aquelas startups que não souberem gerenciar muito bem isso daí acabam ficando pelo caminho. É por isso que a maioria das startups, né? Eu não sabia desse número aí que o Catalão trouxe, mas eu já acreditava que era um número realmente bastante alto, as startups vão ficando pelo caminho. E depois que a gente tem todo esse interesse, a gente vê realmente investimento de grande venture capital, a gente vê investidores entrando no mercado, e com esse capital, todas aquelas startups, elas conseguem trazer um time de desenvolvedor melhor, investir mais em marketing, tudo aquilo que vai fazer com que ela traga cada vez mais capital. E o ponto é, se tu não souber fazer um bom gerenciamento dentro do mercado, vai chegar um mercado de baixa, como está agora, onde não tem preço e logo não tem interesse, e você não consegue levantar dinheiro, essas empresas tendem a fracassar, né? Por isso que a maioria fracassa. E quando a gente fala de mercado cripto, basicamente a gente está vivendo um mercado formado por startups. Eu gosto de falar, quando a gente fala, para explicar para um leigo ali, quando eu falo de B3 e cripto, eu gosto de falar que, pô, B3 já são as empresas mais consolidadas, com capital aberto, e em cripto tudo que a gente está vendo são startups, né? E obviamente, é inegável o trabalho que Hyperliquid fez com pouca gente, né? E o quanto esses caras geram de receitas. Mas falando um pouco de mercado, assim, né? De investimento, do aspecto de investidor, cara, eu nesse momento tava trocando até muita ideia com o Catalão. Eu tenho feito muito arroz com feijão, né, cara? Porque assim, em momentos de bear market, é muita coisa que surge também como hug, né? Então a gente teve aí diversos protocolos, que não em si foi o hug, mas teve aquela questão que aconteceu na EVE, teve a questão que aconteceu ali na Drift agora recentemente, que refletiu em vários projetos ali, infelizmente, dentro do ecossistema da Solana também, como Reflect Money, inclusive eu tô com um dinheiro lá, não sei a que ponto tá isso daí. Então, do aspecto de gen ali, que a gente sempre teve de interagir, cara, full time com o mercado, eu tô com um pezinho um pouco atrás. Na minha concepção, a maior play agora, nesse momento, é comprar ativos baratos, né? Então, bons ativos e ativos baratos, mais do que eu ficar procurando talvez um yield que está me pagando ali 30, 40, 50% ao ano que seja. Eu estou um pouco mais conservador nesse aspecto. Obviamente, não dá para, vamos dizer assim, tirar totalmente o pé do mercado, porque a gente sabe também que nesse momento, onde poucas pessoas, assim como eu, querendo interagir pouco, é um momento que você consegue se diferenciar naquele aspecto de interação, e aí a gente chega nos airdrops lá no futuro. Então, é mais ou menos assim que eu estou olhando o mercado agora. Para mim, hoje, no mercado, como investidor, não tem nada melhor do que eu conseguir comprar esses ativos baratos. Então, o bear market, para mim, serve muito para isso, né? Eu diminuo muito minhas interações e acabo aproveitando o capital que eu fiz durante o bull market para acumular Bitcoin, Hype, que hoje são os únicos dois ativos ali que eu tenho na carteira. Porra, maravilha, meu irmão. Eu tô contigo aí, cara. É mais ou menos nisso aí que você falou, né? Que esse momento, assim, eu sempre gosto desses momentos, assim, que dá pra você, de bear market, né? Que dá pra você ter menos ruído, estudar um pouco mais e realmente ver a simetria. Porque, assim, cara, a gente sempre vai ter uma altcoin, uma startup, vamos dizer assim, não altcoin, bombando em algum lugar do mundo, né, cara? Sempre, né? Nunca o mercado inteiro cai. Acho que a grande questão é a gente ver que tem muito a ver com o título do Space também. Como é que se diz? Sobrevivência mesmo. Os que ficaram vão sair fortalecidos, né, cara? A gente sempre vai ter algum projeto, alguma startup, alguma empresa inovadora que está bombando, né?
A gente teve aí a era dos SaaS, né, dos softwares como prestadores de serviços, que bombaram muito, Salesforce, esses aplicativos de gestão, essas empresas subiram em trilhões, as próprias Mag 7, o pessoal agora de IA. E, cara, eu particularmente às vezes eu falo isso aqui no Space, já tento até me enviesar um pouco menos, né, cara? Porque até dentro do ambiente da Solana a gente fala bastante sobre isso, né? E eu vejo sim, cara, apesar do pessoal estar gritando aos, sei lá, mano, 7 cantos aí que a gente tá no Bear, eu vejo que agora a gente tá num momento, assim, de bastante oportunidade mesmo, de exatamente você Ah, com enxergar certeza. essas empresas assim, sabe? Mas é claro, cara, é meio que caçar agulha no palheiro mesmo, né? Só que, porra, eu acho que a galera que já tá aqui há 6 anos, mano, sei lá, alguns anos, ou já passou pelo menos um ciclo, já tem um edge, uma vantagem aí entre a galera que não tá, né? Mas é claro, né, cara, o nome já diz, é um mercado de risco, né? É arriscado pra caralho. E você, Catalão, o que tu tá vendo aí, irmão? Tu tá mais conservador, tá olhando para essas altcoins, tá estudando mesmo o mercado ou tá mais fazendo feijãozão com arroz mesmo? Cara, então, na virada do ano, todo final de ano assim, né, essas principais researchers, VC, eles sempre soltam uma análise do próximo ano e como vai ser, né? E principalmente quando tem essa perspectiva de virada de bull para bear, né? Aí eles soltam teses, digamos assim, teses para a próxima bull. Mas eu tô falando assim, mas são artigos sérios, tá, pessoal? É B2Easy, é Messari, é Delphi Digital, é A5CZ. Então, cara, eu fiz um compilado e desses, aí eu peguei alguns projetos citados ali, né? Cara, assim, desses citados que eu estudei, aí, mexi, interagi, botei dinheiro, cara, eu acho que hoje, sinceramente, o que restou deles, acho que é um, por enquanto. Um. A gente está em julho. Ontem a gente teve o caso da Altura, que tava, assim, tava indo bem, aí eles decidiram pelo fechamento do Vault, aí tava tendo bastante transparência, e ontem um post patético dos caras dizendo que o capital estava preso na conta deles, que a conta era verificada, a gente conseguia verificar pelo JP Morgan, todos os ingressos, né, os depósitos e tudo mais, porque eles tinham uma estratégia off-chain, né, com a Inessa Holdings, aí teve um problema de contabilidade que essa Inessa Holdings estava envolvida, os caras decidiram encerrar as atividades com eles, recuperaram todo o dinheiro dessa Inessa Holdings e acabou, ficou preso. E aí ontem um post enigmático dos caras, falando que estava com problema no banco, e o banco não é crypto-friendly, então fez o preço do recibo desse vault despencar, né, que fez muita gente entrar em prejuízo, né. Então, assim, para experimentar algo diferente, que alguém esteja fazendo algo diferente, está muito difícil no mercado esse ano. Assim, dos que sobraram, hoje eu estou interagindo um projeto de Credit Layer, que ele já tem algumas parcerias com fintechs americanas, contratos, né, fintechs americanas, ou seja, o usuário deposita o seu USDC, ele pega um USD3, que é representativo ali do yield do empréstimo que eles estão subsidiando. Na verdade, eles compram um empréstimo de fintechs, né? Não deixa de ser um projeto de RWA, tá comprando dívida, né? E assim, é bem interessante também, foi estudado por várias e praticamente hoje é o único projeto assim que eu diria de proposta nova que eu estou interagindo, cara. Porque assim, a perspectiva eu acho que tá bem ruim. E se olhar para o ciclo passado, cara, o que vingou o ciclo passado? A gente vê assim, o que está segurando bem performance razoável realmente foram os projetos derivativos principais ali, Backpack, Lighter e principalmente Hyperliquid, né? Que acho que Hyperliquid e Backpack já expandiram um pouco essa coisa de ser chamado só, né? De uma perp ou de um projeto mínimo de derivativa. A Backpack é um pouco bem mais diferente, né? Porque é uma corretora, né? E a Lighter ali também buscando seu caminho próprio. Então são os caras aí que estão, cara, performando minimamente bem, né? Você olha o desempenho aí, até olhar só para preço de tela de token, estão indo muito bem. Estão indo muito bem. Lighter também está indo muito bem. Quem diria que a Lighter ia recuperar aí acima dos $2 nesse momento do mercado que a gente está indo. E assim, o que mais sobreviveu do ano passado? A gente tem Layer Zero, que realiza uma função importante entre interoperabilidade. A gente não vai ver o token deles performando melhor, porém,
São diversos tokens, projetos, vaults, pontes conectados por causa da Layer Zero. Então, se quebrar, quebra meio mundo praticamente. A verdade é essa. Então, é um projeto que a gente pode falar, cara, é um projeto de fato de sucesso. Alguns projetos aí que estão performando bem também, que oferecem soluções, como a Euler, né? Soluções de finanças descentralizadas, seja para performance de yield, para edge de yield. A Peno também. É engraçado, né? A própria Peno continua indo bem por uma perspectiva de airdrop ainda, né? Porque a galera quer buscar yield nesse momento através de PT, e outro lado tem também compradores de YT. Então a gente está vendo ainda uma dinâmica forte, né? A gente teve dinâmica forte em Onre, dinâmica forte em Solstice, em outros projetos aí, até um backed um projeto aí que o backed é pela. Eu esqueci o nome dele, mas eles usam uma strategy, né, como backed ali. Como se fosse um token lastreado na STR. Então, assim, eles estão sobrevivendo ainda nessa dinâmica de airdrop, por incrível que pareça, né? Ainda está tendo essa dinâmica no mercado. Então, assim, para inovação mesmo que você olhe, cara, tem sido difícil, cara. Porque, assim, alguns que você acha interessante acabam quebrando. Teve Render também, né, no ciclo passado, né? Que, pô, continua buildando absurdamente. Teve a RenderCon que eu assisti e fiquei abismado, assim, com a mente daquele cara. Eu sou um fã absurdo do Julius Urbach, cara. Pra mim, o cara é um dos pais aí da computação em nuvem. É surreal, mano. Talvez o erro dele tenha sido por ambiente descentralizado, porque se tá numa empresa centralizada aí, se ele abre, sei lá, o Toy ou a própria Render, eu acho que, porra, ia estar valendo muito a empresa desse cara. Mas, enfim, né? O cara tem uma cabeça muito à frente do tempo. E traz bastante coisa interessante, mas no mais, cara, a gente tá vendo o quê? O pessoal apostando ainda em token de infra, né? O pessoal falando o quê? O pessoal falando comprar em quê? Vamos comprar Ethereum, Solana. E Bitcoin nem discuto, né? Porque é outra categoria, a gente sabe, né? Qual é a função dele e o que ele representa, né? Então, nem é discutível, nem se põe em pauta. Mas a gente vê a galera falando só de infraestrutura. E é meio bizarro, assim, né? Então, assim, tu vê que parece que pouca coisa, né? Tem evoluído, ou, na verdade, nem a evolução, acho que é mais a credibilidade, né? Porque, como eu falei, você faz um research, né? Você testa, você vê uma pauta bem interessante e a coisa não vai para frente. É o que o Cria falou, cara. O cara vai para feijão com arroz e fala: quer saber? Cansei, irmão. Eu vou comprar Ethereum, eu vou comprar Bitcoin, óbvio. Vou comprar Ethereum, Solana e Hyper, está indo bem. Os números não nego, né? Os números são, os dados são bem representativos, né? Então é isso. Então acaba empurrando todo mundo, uma gama de caras que gostam de arriscar, pro simples, né? Pro simples. Vou pegar os clássicos tokens ali, que já estão aí a terceiro ciclo, e vou investir neles ali. Pelo menos eu obtenho uma segurança no mercado. Ali é uma garantia mínima que eu compro um determinado preço ali, eu consigo 100%, e aí eu posso explorar com mais calma, mais tranquilidade na minha carteira. Então eu acho que é isso bem que o Cria falou. É um bear market que, no bear market passado, em 2022, eu senti mais confiança, né? Porque a gente teve GMX, teve Render, teve outros produtos ali que você testou. Muita coisa caiu pelo caminho, né? Porra, muita coisa. Eu lembro que o João, eu fazia live direto, o João Razio, a gente mostrava os produtos assim que eram interessantes na hora, e os produtos foram de ralo. Acontece. Mas eu acho que tinha menos inovações e o que era de fato assim diferencial, a coisa andava, pelo menos e seguir em frente. Mas esse circo agora, perdão, esse momento de pressão no mercado, eu sinto muita dificuldade de coisa nova, irmão. Tá muito difícil de coisa nova decolar, o pessoal dá atenção. Eu acredito também, Catala, aí tu me corrige se eu estiver enganado, que muita gente estava esperando uma corrida de alta no ano passado, assim como foi em 2021, né? Isso aí frustrou muita gente também. E aí a cabeça também vai se moldando com o passar disso. Às vezes tu fala, caraca, eu estava extremamente ganancioso, ambicioso, seja lá qual palavra tu queira usar, e queria fazer uma performance extraordinária no meu portfólio. E agora os que conseguiram realizar bem ano passado, olha para o portfólio agora e fala, cara, eu tenho um X. Comprando Bitcoin agora, Solana, jogando fácil ali, né, Hyperliquid, eu consigo ter uma performance que vai fazer eu ter uma puta grana daqui a uns anos, né? Então eu acho que aquele sentimento de mais de
proposta de querer fazer as coisas um pouco mais rápido também deu uma diminuída, porque o ciclo foi um pouco diferente também, né? Diferente nesse sentido de menos euforia. Eu tô até assim, eu tô achando esse bear market menos brutal, tá? Eu tô assim, achando um clima ainda muito tranquilo. Óbvio que não tem muita coisa para se fazer, é um momento onde tu fica menos na tela, até isso também, né? Isso é bom também, porque a gente fica na tela full time. Mas eu acho que mudou um pouco a forma de pensar. O ciclo de alta mudou, né? De muita gente, inclusive a minha. Cara, Pô, perdão, Caleb, fala. parece que as pessoas estão mais com medo, cara. Eu penso isso. Porque se ninguém quer arriscar em novas startups, eu até esqueci de citar o caso da Dito, né? Óbvio, né? Que também foi um sucesso, né? Teve, dos maiores Amém. airdrop da história, talvez o melhor em termos de custo-eficiência, né? Talvez o melhor. Porque, assim, o Zé tá até aí, né? Da Hyperliquid foi o maior da história, de fato, né? 10 bilhões de dólares distribuídos para a mão das pessoas aí. Só que tinham minimamente um grau de consciência. O cara saber pelo menos administrar o que ele estava fazendo ali, a não ser, né? Sempre tem um louco ali na sorte, né? Mas administrar o dinheiro dele, do que até ele poderia gastar, a sabedoria dele de fazer um trade, ainda que fosse para gerar volume, né? Ele pelo menos vê o que ele estava tendo custo ali, né? Nas taxas, minimamente tem que saber. Agora, o da Dito foi uma parada mesmo que é surreal, né? Foi uma coisa de outro mundo mesmo, oportunidade divina. E me parece isso, cara, muito que a galera tem bastante medo, cara, esse ciclo. Medo, sabe? O pessoal tá segurando muito a mão. Em relação a outros. Em 2022, cara, só comprava doidado altcoin, cara. A caindo, o pessoal tava comprando. Falando, não, vai. Verdade. Porra, Matic, como é que era, irmão? Como é que era Matic? Pô, é O pessoal tava verdade, irmão. comprando Tinha essa doidado impressão Matic, também. né? $1, O mano. pessoal comprava Então, muito assim, mais. E aí, isso está prejudicando as novas startups boas, que trazem ideias diferentes. Porque ninguém quer comprar ideia. Esse é o problema. Então, assim, eu vejo que tá uma complexidade bem grande agora. Vai ter sempre um vencedor, cara. Não tem como não surgir um novo projeto, uma nova startup, uma nova empresa que não vai fazer sucesso. Não tem como. Sempre vai ter os seus cavalos vencedores aí. Mas eu tô vendo que gente boa tá ficando pelo caminho também, cara. Em projetos, falando assim, caraca, isso aqui é bom, hein? Que ideia boa, hein? E aí o cara fica naquele que a gente chama, né, no mercado, é vale da morte, né? Entre a validação da ideia e a escala, né? É. Cara, há uns 2 meses atrás, ou mais, o Cria veio falar comigo, né? Que tava tirando posição do DeFi, ia ficar focando mais no feijão com arroz, descer no Bitcoin, ali nas majors. Eu lembro até disso, até comentei com ele. Mas, pô, vocês acham que esse sentimento pode mudar? De que forma no mercado agora? Vocês acham que o preço do Bitcoin subindo ou de alguma altcoin específica subindo já vai animar mais a galera? Já vai trazer de volta esse sentimento mais de risk on? Ou, ou tá mais ligado mais com macro? O que tu Eu acha? acho que tudo está correlacionado, né? O preço está correlacionado com o macro também, hoje muito mais do que antes. E obviamente, o preço também traz o otimismo de volta e aquela displicência, né? Aquela de, irmão, vai tudo dar certo, porque a gente só vê tudo quebrando quando a gente está no mercado de baixa, a verdade é essa, né? Então, óbvio, tem os hackers que acontecem ali no mercado de alta, né? Até a isca, vamos dizer assim, o prêmio é maior, tem muito mais capital rolando ali dentro, mas no mercado de baixa a gente vê realmente quem está de calça curta e esses projetos começam ali a ficar mal das pernas e acontece o que a gente está vendo aí com diversos projetos acontecendo, mas na minha concepção, sim, na minha concepção, o preço de tela aumentando, isso aí aumenta o otimismo e a gente entra naquele ciclo que eu falei ali de ciclo de preço, que atrai capital, inovação, e a gente vê esse ciclo se retroalimentando. Eu não digo nem muito, né, cara? O investidor ele é um eterno iludido também, né? Todos os pumpzinhos, a gente está vendo ali o Bitcoin de uma forma muito louca, né? Repetiu o que ele foi fazendo todos os ciclos, repetiu o que ele está fazendo ao longo desse ciclo também, que é fazer diversas bandeiras de baixas, e aí durante essas bandeiras de baixa a gente tem 20%, 30% de alta, o investidor já acha que acabou o bear market, já fica animado, já começa a tomar mais risco, já começa a se posicionar em algumas altcoins,
e aí depois a gente vê devolver na cabeça de todo mundo. A gente viu o Bitcoin, isso é muito louco, né? O Bitcoin chegou ali a 57 e alguma coisa, né? 57, 58 mil dólares. Aí quando chega ali, é até cansativo falar isso, né? A gente sempre acaba falando isso. Mas quando chega ali, muita gente espera sempre cair um pouco mais abaixo, né? E aí esse pessoal não compra. E agora o Bitcoin está em 64. O Bitcoin der mais uma altinha ali para 70, alguma coisa, vai estar perfeitamente dentro da mesma estrutura ali de fazendo uma bandeira de baixa novamente. E aí a galera vai acabar entrando, achando que agora a gente vai voltar para um ciclo de alta, e aí vira saída de liquidez mais uma vez. Na minha opinião, é isso que vai acontecer, né? Mas respondendo a tua pergunta, eu acredito que sim, cara. Pelo menos para mim, se eu vejo o preço aumentando, eu consigo confiar um pouco mais naqueles projetos, porque começa a aumentar a receita, começa a aumentar o TVL, começa a aumentar um monte de coisa ali dentro, e aí eu tenho uma concepção, né? Pode ser uma ilusão na minha cabeça, mas eu tenho essa concepção que fica mais difícil desse projeto quebrar. Então, assim, eu só vou voltar a tomar risco realmente quando isso acontecer. Eu tô tomando risco em perp, né? Que aí ia fazer trade, tudo certo. Eu também concordo com essa visão. Eu queria passar também uma pergunta para o Catalão a respeito do preço do Bitcoin, né? Você acredita aí que a gente vai entrar numa fase de recuperação mais ampla? Ou a gente vai. Você acredita que ainda vai ter um movimento de correção, né? Um movimento, antes de um movimento maior? Pensando Cara, aí no eu, curto prazo, 6 meses. eu e o Cria, a gente bate bola praticamente todos os dias sobre isso. A gente assina a Check on Chain, né? E, porra, toda terça e sexta a gente pega uma análise do cara lá do James, a gente gosta bastante dele, gosta Foda que a bastante gente da tá Check on contra o Chain. cara, né, velho? Então a gente decidiu estar contra ele, a tese dele, mas, porém, o cara é foda. Até comentar sobre isso. Aliás, né, pessoal, pode falar, o pessoal analista on-chain, faz live, Gravi, pode falar, olha, eu peguei isso aqui do analista James, tá? Não é feio dizer não, é a fonte. 99% dos influencers Dá os brasileiros créditos, dá os créditos. usa check on-chain, usa o James, irmão. É só falar, pô. Mas A gente sabe. A gente sabe que, que a galera tá utilizando. Mas, enfim, brincadeiras à parte aí, pessoal. Cara, o que o Cria falou é o seguinte: vou resumir, né? Ele não acredita, por exemplo, todo o ciclo a gente toca lá na linha do indicador chamado CVDD, que hoje, se eu não me engano, está em 47 mil dólares, algo assim, tá? E aí ele vem com uma tese que é muito interessante, né? Que ele mostra diversos dados em relação aos outros ciclos que corrobora que a gente pode já estar no período de fundo, que o fundo seria entre o preço realizado, que é mais ou menos 53 mil dólares, e acho que a True Mean Price, eu queria que ele fala, ou a média de 200 semanas, algo assim, né? Enfim, que não chegaria não tocaria esse VDDD e talvez nem fosse abaixo desse preço de 53 mil dólares, que é o Realized Price. Ele bota essa média balizada em a porcentagem de transferência do capital de short-term holder para long-term holder, porcentagem de acumulação de supply no mesmo período, dentre outras métricas que ele utiliza lá. É bem interessante a tese dele. Tô sendo bem. Tô resumindo absurdamente aqui, tá? O cara, porra, ele grava aula de 30 minutos para falar sobre as teses, né? Toda semana. Então, pra você ver como eu tô resumindo. Bom, cara, só que o que eu e o Cris a gente conversa bastante é que a gente errou. Eu assumo publicamente que eu errei porque eu achava que o ciclo não iria se comportar como os outros ciclos. Ou seja, ipsis literis, literalmente, né, muito próximo, muito similar do ciclo do halving, todos conhecemos. E aí, cara, a história mostrou que eu fui voto vencido. E tá tudo certo. E agora, a tese dele é de fato uma contratese ao ciclo do halving, não deixa de ser. Porque se a gente comparar todos os ciclos, você pode ver um gráfico desse na BitBo, na Check on Chain, na Glassnode, em qualquer dessas plataformas aí, Bitcoin Magazine, a comparação dos ciclos, você vai ver aí que a gente deve ter, nos outros ciclos, a gente tinha um momento de depressão nesse mesmo período, essa quantidade de dias em relação ao halving, que aí no nosso aqui vai dar próximo ao último trimestre, similar até ao ciclo de 2022. A gente teve uma depressão profunda ali no final do ano, vocês sabem bem como é que foi, né? E a Solana desabou junto, né? Muito em virtude lá das problemáticas envolvendo o FTX e tudo mais. Então, cara, ele não acredita que vá chegar a isso e o ciclo Deus Halving, né, vai se concretizar similar aos outros. Não vai tocar no CVDD, não vai passar nem do Realized Price, como sempre passou.
Então é mais ou menos isso que ele acredita e eu, cara, eu como errei antes, eu agora não vou duvidar. Eu, para mim, tô seguindo o que tá traçado até agora foi absurdamente similar, mesmo com um contexto geopolítico totalmente distinto. É surreal e até é assustadora a semelhança, né, o que a gente está vivendo. Então, assim, não vou duvidar que de fato a gente possa ir abaixo do realized price, só que, como o Cria pontuou, eu não vou pagar para ver. Então, quando o Bitcoin caiu lá, como o Cria falou, bem dito aí, eu queria bater um bola, falei assim, cara, vambora criar pool de compra, irmão. Até na Hyperion a gente criou. Vambora, pô, vamos botar nesse valor aqui, irmão. Se bater lá, bateu. A gente criou pool de compra lá até, não lembro se foi até 56, algo assim. Ah, o Cria depois comprou outro até 53, até o realized price e foi fazendo. E aí eu queria fazer DCA todo mês também. A gente fala com as pessoas, se possível for, se puder fazer um DCA legítimo, né? Ou seja, aquele mesmo valor, determinado dia, determinada hora, mensalmente, né? Ou seja, uma compras periódica de fato, seria interessante. E aí, um capital maior você deixa aí para alocar nos momentos de fato que a gente vê uma correção mais acentuada, que é claro e evidente quando ocorre no mercado. E, claro, um capital ainda maior para que, caso ocorra de fato essa similaridade com o ciclo do halving, né, com o ciclo passado e com os ciclos anteriores, no final do ano você encher o pote aí de fato, que vai ser talvez uma das últimas oportunidades no mercado de baixa. Então é isso que a gente tem para fazer, cara. É um exercício de futurologia, porque acho que um período de tempo, sei lá, de métricas aí, a gente colocar 12 anos convictos, né, de dados aí, é ainda muito pouco, né, para traçar um panorama. Ah, é muito pouco ainda. Então, eu acho que a gente tem que tratar em cenário com segurança também. Então, assim, se for possível o cara comprar, compre, mas guarde dinheiro para momentos de depressão e guarde muito dinheiro se surgir essa oportunidade no final do ano. Que aí, de fato, para mim, se ela surgir, vai ser a última. Porque aí, se tiver outra, aí, de fato, é só algo como Porque aí tu fica foi com com o convicção, Covid. né? Tu fala, porra, Pô, casou tudo aí, dá convicção de dar mais casou um all-in tudo. ali, vamos dizer. É o all-in geral mesmo, que eu acho que aí acabou, cara. Aí o cara vai fazer 100% rápido. A verdade é essa. Falando só de Bitcoin, né? É muito rápido, cara. O cara vai conseguir fazer, né? Não é possível. Não é possível que traia tudo o que dos últimos anos, sabe? Assim, porque seria uma diferença muito grotesca. A gente comprar Bitcoin a $50 mil e ele nem chegar ao time high do ciclo anterior. Seria uma parada surreal, assim, né? Seria, de fato, aí o Thiago venceu, né? Porra, acabou o Bitcoin, né? Pô, mas dentro Cara, disso aí que vocês falaram, vocês estão acumulando Bitcoin pelo menos? Não estão? Como é que vocês estão fazendo? cara, como que eu tô reagindo nesse momento, né? Então, a gente trocava muita ideia sobre. A gente não tinha uma concepção de pô, como vai ser o ciclo, no ciclo passado, né? De alta, vamos dizer assim. Mas a gente falou, cara, a, a história não vai se repetir só por se repetir, né? Pô, não tem como isso acontecer de novo. Acabou que aconteceu. Mas, assim, a verdade é que a maioria que tá aqui, eu tô vendo muita gente aqui, que é o que a gente chama de airdrop hunter, né? Que caçou airdrop muito ao longo desses ciclos de baixa, ciclos de alta e por aí vai. E a verdade é que boa parte de quem está aqui conseguiu fazer um bom caixa por conta disso, né? Então, por mais que a gente cometesse erros, e cometemos, todos nós cometemos vários erros ao longo do ciclo de alta, do ciclo de baixa, muito dos erros que eu cometi foi, por exemplo, pegar capital de airdrop e comprar altcoins. Se eu tivesse comprado Bitcoin ou transformado em dólar, eu teria muito mais capital do que eu tenho agora, mas isso é aprendizado. Mas a verdade é que quando a gente olha, cara, caçar airdrop foi uma puta sacada e deu pra gente um bom caixa. Então, vamos lá, eu terminei, sei lá, o ciclo de alta com 60%, 70% de caixa, né? Quando a gente começou a subir, apesar de acreditar que o mercado podia ir antes. Se eu tivesse essa bola de cristal, eu teria vendido tudo, né? Assim como eu não tenho essa bola de cristal agora. Mas quando a gente para analisar todos os ciclos e o que está acontecendo nesse ciclo, foi muito claro o que aconteceu no ciclo de alta, né? Então, a gente tinha movimento de lateralização, cara, gigantesco, assim, sei lá, 200 dias, a gente ficava entediado. Aquela lateralização barra pequena queda, né? E aí depois subia 4 semanas, dava ali uma porrada realmente muito feroz, um percentual muito alto, muito grande de alta que a gente tinha em pouco tempo. E aquele camarada que ele se deixou levar pelo cansaço ali, ele perdeu aquela porrada de alta. E quando a gente entra nesse ciclo de baixa, desde os $126 mil a mais ou menos, a gente está indo para a terceira formação agora, cara, muito parecida com as outras duas, né? Então a gente teve uma porrada de 3, 4 semanas ali para baixo,
Então a gente fez um fundo local, aí vai aquela divagação ali, né? Subindo 60, 80, 90 dias subindo, fazendo a bandeirinha de baixo ali bem pequena, aí porrada para baixo, 3, 4 semanas. Lateralização também, e agora acontecendo a mesma coisa. O que eu fiz, cara, eu tracei, quando a gente estava lá em, sei lá, 120 e poucos mil dólares, eu falava, cara, eu só compro Bitcoin agora abaixo de 70 mil dólares. E quando chegou 80, eu já fiquei no fumo. 77 eu comecei a comprar. Então, eu comecei a utilizar parte desse meu caixa para poder comprar. Teve uma época também que a gente estava fazendo essas pools, o Catalão falou, que estava muito boa lá na Project X. Estava com yield muito alto, isso aí deu um pouquinho de caixa também, enquanto a gente ia acumulando, fazendo DCA. E aí, cara, eu acumulei 77, 60 e pouco, eu fiz muita compra já de Bitcoin, e minha menor compra foi em 58 mil dólares. Hyperliquid eu já tinha no ciclo de alta, vendi um pouco, ela caiu bastante, mas já está maior do que o preço ali que a gente entrou no ciclo de alta, então eu tô com Hyperliquid, não vendi mais. E as altcoins eu acabei saindo no começo ali, quando começou a cair, eu saí de Solana, de Ethereum, e tem o meu target ali, o valor que eu quero entrar nessas altcoins. Eu acho que o mais importante, apesar de ninguém ter bola de cristal, é ter um gerenciamento. Tu tem que ter sempre um percentual de caixa, né? E aquele percentual que tu estipulou vai fazer você sempre comprar ou vender mais. Então, agora eu tô numa regra aqui de 70, 30, né? Então, tô basicamente assim, 70% posicionado e 30% em dólar nesse momento. E aí eu tô esperando, cara. Eu não vou comprar o Bitcoin agora. A minha tese é que a gente pode até subir mais um pouco. Hoje a gente tem essa ata do Fed aí para sair, a mais dividida aí desde muito tempo atrás, acho que desde que começou essa questão da divulgação, então é uma incógnita. A gente tem o Kevin Roche aí também, que ninguém sabe o que ele vai falar, se vai falar muito. Tem muito analista macro falando que ele vai começar a precificar a inflação diferente, talvez não usando o PCE, né? Se ele usar os PI, já teve uma queda brusca aí recentemente, tem gente acreditando que ele vai usar até um indicador parecido com o Truflation. Se acontece alguma coisa desse tipo, isso daí pode mudar totalmente o rumo do mercado. Se esse cara chega lá agora, fala que a inflação está dentro da meta, começa a cortar juros, fudeu, meu irmão. Isso aí pode mudar totalmente a dinâmica de mercado que a gente tem agora. Mas a minha concepção se a gente olhar olhando agora, fazendo estudo de ciclo, 2018, 2022 e 2026, cara, a gente fez um fundo em fevereiro, recuperou um bocado, fez um fundo em junho, recuperou cerca de 30, 40, em 18 foi até mais, e depois a gente teve mais uma pernada para baixo. Então, eu tracei umas linhas aqui, que aí eu coloquei que a gente pode chegar ali, eu não acho que a gente passe de 77, 80, aqui, deixa eu ver, 82, que senão a gente faria um topo mais alto, e aí pode mudar a dinâmica, onde está a média de 50 e por aí vai. Eu acho que se a gente tiver uma pernada de alta, vai ali mais ou menos nos 76, que é onde está o True Main Price, a gente deve corrigir. E aí a gente pode alcançar, eu botei uma área de máximo valor aqui para mim, dentro de entre 52 e 48 mil dólares. Essa para mim é a minha área de grande valor. É onde tem o preço realizado, é onde está o preço médio do investidor de longo prazo. Pô, pode ir mais abaixo? Pode, mas a gente já tem tanto indicador que já está se assemelhando muito com o indicador de bear market. Se a gente olhar o percentual de prejuízo, né, de supply and profit, cara, ficou 1, 2% de diferença. Se a gente olhar aquele pontinho lá também, que o James da Tia Continha compartilha, pô, a gente chegou no pontinho 10, pô, pode chegar no 6? Pode, mas quando tu chegou no 10, aquilo ali significa que tem 90% de chance daquele ser o fundo. Porra, a gente está discutindo aqui se a gente compra Bitcoin a 20 ou 15 mil dólares em 2022, né? Então, é uma discussão que eu acho que todos nós que estamos aqui já superamos isso, não vai fazer muita diferença. Então, para não ter essa bola de cristal, eu tô acumulando, cara, nessas pequenas quedas, e aí eu separei esses 30 e poucos por cento aí para eu comprar realmente. Se a história se repetir, a gente fizer um fundo ali para setembro, outubro, novembro, eu devo entrar mais pesado com esse restante de capital. E se a gente chegar ali nos 70 e pouco, quase 80, eu pretendo também aumentar um pouco mais o meu caixa para 40, 50%. Porra, perfeito, irmão, maravilha. E você, Catalão? Como é que tá fazendo aí? Cara, vamos lá, como é que eu posso resumir? Bom, como falei para vocês, né? Eu continuei testando alguns produtos novos, para mim faziam sentido. Alguns eu perdi dinheiro, porque os caras já foram para aquela de. Não conseguiram sair, né? Do limbo, né? Na verdade. Então, algumas coisas não deram certo, de produtos novos, de teste de novos aplicativos. Alguns só encerraram, né? Na verdade, não perdeu nada. Quanto a ativos, cara, quando teve aquela queda mais acentuada, acho que foi em fevereiro? Passou tanto tempo, se eu não me engano, acho que foi fevereiro, né? Foi início do ano.
Isso. As altcoins não estavam tão depreciadas assim, então valeu a pena comprar Bitcoin, então eu fiz algumas compras ali. Tava mensalmente estava comprando também uma parte. Recentemente eu voltei a comprar algumas alts que para mim foram absurdamente depreciadas e elas já sofreram, né, uma recuperação. Posso citar a própria Solana, que ela foi abaixo de $70 ali, e para mim era um momento interessante, até porque o sentimento em torno dela estava bem ruim. Então também gosto de comprar quando tá nesse esse movimento, né. Não chamo de food, né, não chega a ser um food, eu acho que só seria o medo, na verdade, né, das pessoas, um pouco de desespero, descrença, em que pese os dados estarem mostrando coisas distintas, né. A gente sabe que tudo bem, tem uma problemática de inflacionária, que para atingir o seu valor mais alto agora, a gente vai depender de fato, né, de uma capitalização tanto quanto mais relevante, maior do que a anterior, mas para mim surgiu uma oportunidade clara ali naquele ativo. Por exemplo, tem ativos que eu acho muito interessante, como o Hype, assim, mas ele se apreciou muito depois, né? No início do ano estava bom ainda a entrada, mas quando chegou a $60, eu de fato eu hesitei bastante. Então, eu queria adquirir, porém eu falei, preferi evitar no momento. Falei, ah, cara, se for para comprar nesse preço Hype, eu acho que eu ainda prefiro guardar para adquirir Bitcoin quando ele novamente ele corrigir. Então, são escolhas, né, pessoais, né? Mantive a grande parte em caixa ainda, quanto a isso. Eu evitei fazer algumas coisas, cara, que eu fiz muito no ciclo passado. Sabe, viajar em meme coin, não pretendo fazer isso. Eu não vou montar pool com meme, não vou fazer nada disso. Quem faz tá tudo certo, cada um sabe de si, mas não vou ficar entrando em rede nova, como o pessoal agora tá entrando bastante na Robinhood, explorando, sabe, parece que é retroceder intelectualmente, fazer a mesma coisa de sempre, sabe. Então, assim, eu tô tendo, não é uma crítica a ninguém não, é mais uma escolha pessoal, de falar: "Cara, eu quero procurar alguma coisa algum produto distinto". Tem que tirar alguma, não é tirar um coelho da cartola, é tirar alguma coisa relevante desse mercado, sabe. Isso aqui é para construção. Não é possível que não tenha ninguém construindo sem pensar em lançar a porcaria de um token e botar numa pool e ficar manipulando o supply. Então, assim, o mercado acho que tem que ser superior a isso. É isso que a gente busca. Mas a título de investimento, pura e simplesmente, né, o cara adquirir um token, eu acho que vai ter muita oportunidade ainda, cara, até o final do ano. Porque, como eu citei, né, eu ainda acredito na tese do ciclo do halving. Então, o cara vai ter oportunidade em Bitcoin, em token de infra, que ele crê, como o Diego fala bastante SAI. Acho que vai dar bastante oportunidade ainda. Acho que não tem que se desesperar quanto a isso. Se o cara só quer adquirir token spot, acho que ele ainda vai ter oportunidade. É bem tranquilo. Acho que a complexidade, sinceramente, cara, a complexidade em relação ao Bitcoin, para mim tá muito baixa, tá? Por enquanto tá bastante previsível. Então, assim, se o cara quiser, não sei nem se é feijão com arroz só, né? Só comprar Bitcoin, eu acho que ele tá em bons lençóis, cara. Sinceramente. Eu acho que ele tá em bons lençóis mesmo. Porque pra essa coisa não dar certo, eu acho que é muito difícil. A probabilidade é muito baixa, cara. É muito baixa. Então, assim, eu acho que na perspectiva só de Bitcoin, com baixo grau de risco, baixo nível estratégico, sem se preocupar com altcoins, com aplicativos, ou seja, usar aquilo que você precisa usar. O cara quer fazer um ramp, um off-ramp, o cara gosta de derivativos, enfim, utilizar o que ele gosta, né? Eu acho que a nível de Bitcoin a complexidade está baixa, cara. Então, assim, dá para o cara se expor com tranquilidade até o final do ano. Explorar ainda a oportunidade, talvez, início do ano que vem. E seguir a vida dele. Que eu acho que tem tudo para dar certo. Pô, tô contigo aí também, irmão. Bitcoin é um ativo que, assim, eu acumulo com muita tranquilidade. No mínimo aí 30% do que me sobra no mês eu tenho comprado de Bitcoin, né? Desde sempre. E, claro, já vendi também, mas não fico muito nesse trade. Uma tese também que, cara, que me chama muita atenção, que, cara, tem muita research aí, né? Banco, grande que eu ia falando, que é a tese de
transição, né, cara, de dinheiro da geração dos boomers, né? O Primo Rico fez até um vídeo essa semana, rolou um burburinho no Casta que ele pegou a tese do Casta, né? Que, porra, provavelmente é um exemplo, mas deve ter pego a tese também de outra, né, galera? Fala aí, Cris. Não, essa tese aí, muita gente traz ela também, né? O Castro é um professor brabíssimo que a gente tem nesse Tem dono mercado aí. essa tese, tem dono. Não tem dono essa tese, Tem uns cara. 300 caras falando isso na gringa, mas já tem Eu dono. já gravei vídeo disso 5 anos atrás. Assim, Porra, irmão, caralho, muita gente já fala. tem livro dessa porra. Exato, Pois pô. mano. É fluxo de dinheiro geracional, né, cara? Eu gosto muito de falar sobre isso também aqui, dando exemplo da minha avó. Minha avó escuta um áudio aqui de WhatsApp, ela começa a responder o áudio, pô, como se ela estivesse falando com alguém no telefone. E a gente é a última geração, na real, cara. Para pra pensar nisso. A gente é a última geração que viveu sem isso daqui, tá ligado? Então, a gente pode dizer que somos os últimos malandros da face da Terra, porque essa geração que tá vindo agora é a geração de Enzo, apesar de eu ter um filho Enzo. Mas tem uma frase, acho que é de Max Planck, que ele fala que para tu convencer alguém sobre uma nova verdade científica, não adianta tu ficar tentando convencer, basta aquela geração morrer e vir uma outra familiarizada com aquilo. Eu já virei o tiozão que quando eu ligo aqui, às vezes no OBS, dá um problema, filho, vem cá resolver. Então, é uma geração que já nasceu acostumado com a era digital, pô, não tem complexidade nenhuma para esse moleque ter uma wallet na carteira e fazer pagamento utilizando cartão cripto. Então, assim, essa complexidade já saiu para essa geração, né? Então, eles já nasceram com isso. E essa tese fala muito sobre isso, de que a gente está chegando na fase dessa geração, daqui a pouco eles serem a força motriz aí da economia, que é uma geração totalmente familiarizada com dinheiro digital, com criptoativos. Tem até um estudo, eu não lembro, acho que é da Messari, que pega, né, essa geração e, se eu não me engano, o cripto é o principal investimento ali para eles, primeiro ou segundo, eu não vou lembrar agora. Mas é basicamente isso que fala a tese, né? Aí deu esse murmúrio todo no... Pô, o X é complicado. Porra, cara, eu falou pra caralho. Pra mim, cara, assim, não importa o dono da tese, né? O que importa é que isso faz total sentido. E hoje em dia isso não é mais especulação, tem muito dado, né? E a gente não tá falando de bilhões, né, cara? A gente tá falando de trilhões, né, irmão? E é o que você falou, o fator cultural, cara, isso é muito importante, né, mano? A gente estuda muito isso em marketing também. A geração antiga, ela simplesmente, cara, ela não consegue entender, cara, o Bitcoin, como funciona. É difícil. Né? Meu pai é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci na vida, engenheiro químico, um cara brabo, mas, mano, hoje em dia ele já, né, já até pensa até em comprar um pouquinho, mas é outra geração, cara. É muito complexo você convencer essa galera de usar. E como o Cria falou, acho que o pessoal da nossa geração aí, né, cara, dos 30 aos 40 e poucos aí, a gente tá vivendo isso na pele, na prática, né, cara? A gente tá vendo, né? A gente viveu, assim, a internet que abriu essas portas, a gente tá vendo agora o boom de blockchains, e a gente tá sentindo também na pele, né, cara? Quem vai ao mercado aí, independente de qual presidente que é, pô, vê que a situação tá muito complicada, até para quem é mais, assim, aqui latino mesmo, né, cara? De país mesmo fudido, que o pessoal gasta público nas alturas, e foda-se a economia do país, né? A gente vê como isso é complicado. Quem foi pra Argentina aí há poucos anos atrás, cara, até nas feiras aí, vivenciou isso aí. É coisa de, pô, 100% de inflação no dia para o outro. O cara recebeu o salário dele e ia no mesmo dia trocar por dólar blue ali no meio de Buenos Aires, né? Porque não sabia se no dia seguinte o cara ia conseguir fazer as compras. Esse tipo de coisa, cara, até existiu na época do nosso avô, né? Mas era muito pouco e existia aqui. Agora está começando a existir lá fora. Os Estados Unidos nunca viu esse tipo de inflação que eles tiveram pós-Covid, né? Covid é outro fator também que entrou, que acho que mudou muito, cara. Muita coisa, assim, o mundo como para sempre, né? E eu acho que as pessoas estão começando a ver, cara, que assim, você não vê aumento de preço. Você vê, pô, os Estados Unidos com esse processo de reindustrializar, né, lá fora, tarifar o pessoal. A Apple já está trazendo fábrica lá para dentro, as empresas estão investindo em CAPEX pra caralho lá, os caras já aumentaram o preço de vários produtos da Apple em 20%, né? As coisas nos Estados Unidos são bem mais caras, né? Eu já fui anos nos Estados Unidos, cara, trabalhava no setor de petróleo e gás. A última vez que eu fui tem 4 anos atrás, um ano após a Covid, né? 2, como as coisas já estavam mais caras. Então, assim, eu acho que o Bitcoin, cara, é um ativo que o pessoal da nossa geração, pelo que já passou, o estresse de ciclos, né? E aí entra também o que o Catalão falou. Eu também errei, cara, a leitura. Eu jurava que o Bitcoin não ia, cara, seguir, né, o ciclo passado por causa de ETFs, de novos fluxos, né? Só que o Bitcoin ainda é um ativo pequeno, né, cara? A gente sempre dá esse exemplo aqui. Você pega a SpaceX,
pô, a Nvidia já são maior do que o SpaceX, talvez não, agora com essa queda, né? Mas a Nvidia, assim, maior do que o mercado cripto inteiro, entendeu? Que dirá o Bitcoin, né? Que entra na tese também de Solana e Hyperliquid, que você vê, pô, grandes market makers falando, o pessoal da Gito falando, da Hyperliquid falando, que é você ter o price discovery de qualquer coisa, cara. Seja de uma commodity, seja do açúcar, da tonelada do açúcar, ou do preço do Bitcoin, ou da sua altcoin, você tem um price discovery descentralizado, mesmo que esse descentralizado seja entre aspas, né? Você precisa ter isso aí on-chain para você liberar. O mercado ainda é muito pequeno, cara. Os market makers ainda ganham muito dinheiro. E para mim, os caras ainda têm o poder de, pelo menos, fazer a galera acreditar que o ciclo do halving existe, né? Porque isso é bom para eles, mano. Os caras ganham mais dinheiro, porra, movimentando ali em taxa e liquidando a galera do que se o ativo simplesmente explodisse. Mas a partir do momento que o mundo entrar num consenso, cara, e começa a conhecer o Bitcoin, né, e a tecnologia demora a ser adotada, a ser compreendida e principalmente vivenciada, né? Se você não vivencia na prática ali, irmão, tu não percebe, né? Então, cara, é um papo muito longo aqui, né? Sei que eu me estendi um pouco mais aí, mas em resumo, para mim, cara, o Bitcoin é um ativo para mim que eu não consigo, assim, não deixar de investir. E das altcoins, né, cara, é complicado, mano. Eu tô bem bullish no mercado pro longo prazo, só que com 3 coisas, né? Eu seguro ali Bitcoin, Solana, Hype e Gito, mano. É a minha carteira aí, não é segredo para ninguém, é o que eu tenho atualmente agora, stablecoin. Acho fundamental também tu fazer esse discernimento de ter ali, no mínimo ali, cara, 15% de caixa. Eu gosto de fazer 80-20, né, como eu tô fazendo. E o exemplo também da corrida das pás de ouro, né, cara? Que quem, na corrida do ouro lá, quem ganhou dinheiro mesmo foi quem vendeu material, né? Carroceria, paz, porque todo mundo queria caçar o ouro. E eu vejo que blockchain pode ser isso aí, cara, você vender as pás de ouro, porque eu tenho minha visão um pouco até enviesada, né? Eu tento tirar isso aqui, mas vejo assim, cara, todas as empresas no futuro não tendo mais um CNPJ ou um tax code, ou independente do país que você esteja, tendo um contrato ali on-chain, isso sendo regularizado. E se você quiser montar, cara, sei lá, desde uma cabana de cachorro-quente no bairro da tua casa, ou um mega projeto de IA que vai revolucionar a forma como as pessoas, sei lá, consomem algum tipo de coisa ou usam algum tipo de produto. Isso vai estar on-chain, isso vai... Você precisa ter um price discovery, né, um descobrimento de preço de um ativo que não esteja, cara, nas mãos de poucos, né? E eu acho que essa tese aí é muito forte, né, cara, para cripto, né? Principalmente porque você traz eficiência. Se você não tiver eficiência, fazer algo ou melhor ou mais barato, né, não tem por que aquilo existir, né? E é isso aí, cara, é um interesse do mundo, é um interesse das pessoas, você está investindo em outras coisas. Então eu estou tentando selecionar, cara, essas pequenas altcoins aí que possam vir disso, né? Principalmente Hype Solana aí, que eu acho que tem um grande potencial para frente, ainda mais com o mercado sendo regulamentado. É o que eu penso. Tem o Clarity Act vindo aí, né? Pois é, cara, para mim é fundamental, porque é o que a gente falou, cara, sempre tem uma startup bombando no mundo, velho. Você vê, cara, Júpiter, Hyperliquid, esses pequenos, os caras fazem milhões de dólares em receita. É um produto muito disruptivo, né? Agora o negócio é tu segurar aquilo ali e você não tem, cara, segurança nenhuma. Quem que vai botar... É sim, Fala aí, vai lá. verdade, Diego. Não, só sobre, por exemplo, o ato de claridade, é um ato político, cara. Então, assim, tem os lobistas que estão buscando. O Brian da Coinbase é um lobista. Ele tá lá para quê? Para o bem do mercado cripto ou para a empresa dele? Então, os políticos vão ver o que é interessante para eles e os lobistas vão ver o que é interessante para a empresa deles, no nicho deles. Então, para mim, cara, esse ato está se tornando muito enviesado, cara. A gente talvez não tenha o discernimento ainda suficiente, até porque a gente não tem noção alguma do que está sendo discutido de fato, né, pelo lobby. Mas tem muita cortina de fumaça que é julgada pela mídia, então é difícil saber, né, o que de fato está sendo jogado para a cortina de fumaça, que de fato é real, que está sendo discutido em prol da indústria. Eu acho que a gente vai, no futuro, vai ver que isso favoreceu alguns grupos, a gente vai entender. Talvez nada dentro do mercado, talvez nada criptonativo seja favorecido. A gente vai ter a hype da narrativa. O mercado vai se movimentar em hype de narrativa. Mas favorecimento, de fato, ou planificação de caminho para a empresa, a gente vai ver quem vai se destacar lá na frente, a gente vai entender só lá na frente, depois acontecer, cara. É complicado, né? Tudo que é um ato extremamente dependente de vontade política
a gente tem que botar a carroça, né? Não só os pés, né? A carroça ali, os pés no chão, a carroça, tudo, porque é complicado. Então, esse tema é bem complicado, cara. Só pra dar um aviso, o Cria vai ter que sair, que ele vai ter um compromisso agora, é 1 hora. Se despede aí da galera, Cria. A gente já daqui a pouco tá fechando também o Space. Ih, acho que ele já foi. Opa, tô aqui. Tá aí. Se despede aí da galera. Cara, só agradecer pelo espaço, sempre bom falar de cripto aí. A gente que gosta de cripto, se deixar, a gente fica falando aí 6 meses seguidos aí de cripto, a gente evangeliza todo mundo, parece uma seita isso aqui. A gente evangeliza todo mundo no churrasco da família, em qualquer lugar que a gente vai, a gente tá falando de cripto, parece que é o único assunto que a gente sabe falar. Parabenizar vocês pelo trabalho, tá, cara? Porra, o Caleb e o Diegão aí são 2 caras aí que eu admiro demais, tá? Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, trazendo todo esse conhecimento aí também para cá, principalmente aqui pro Brasil, né? Com esses spaces, com os conteúdos, com tudo que vocês vêm produzindo aí dentro da empresa. E Catalão, como sempre, uma honra trocar ideia contigo. Valeu, irmão. Tamo junto, pessoal que colou também. Vários brabos aí que eu tô vendo aqui. Vamos para cima. Valeu, Porra, Cria. valeu Muito obrigado demais, aí, Cria. cara. Obrigadão, meu irmão, pela presença. Vem, porta tá sempre aberta, irmão. Sei que a Tamo corrida é junto. pra tu, mas sempre que quiser vir aí é um prazer, tu agrega muito. Como a gente sempre fala aí, né, cara? É nessa hora que a gente vê os de verdade aí. Tu é um cara que tem nosso respeito aí, mano. Tá no mercado há muito tempo. Não só como analista, mas como pessoa também. Um cara 100% aí na vida real. Tamo junto, irmão. Tamo junto, irmão. Fica com Deus aí, rapaziada. Valeu. Valeu. Valeu, irmão. Pessoal, infelizmente, estamos chegando já ao final. Vamos abrir aqui para quem quiser subir, perguntar aí alguma coisa pra gente, quiser pro Catalão, quiser agregar. Tem vários brabo aí hoje na plateia aí, porra, Zé, Deb, Gravina, Henricão, Uai, porra, Douglas, todo mundo, né, cara? Obrigado aí pela Sincero, presença. tá aí também. Eu falei, porra, quem quiser subir aí, meu irmão, agregar, vocês, porra, estão no mercado há muito tempo, quiserem discutir esse papo. Mas vou emendar minha posição aí em cima do que o Catalão falou, cara. É foda mesmo, mano. Virou declaradamente um ato político, né? E eu era muito, cara, bearish em cripto, assim, nessa questão, né? Principalmente na época lá do outro presidente. O Trump é discutível, né, mano? Mas, assim, do outro presidente da SEC, no caso, o careca, o Gary Gensler, né? Porque, cara, aquela época lá eu era mais preocupado, porque hoje em dia os projetos cripto têm dinheiro para pagar lobby, né? Como eu falo aqui, cara, eu seguro altcoin Sol e Hype porque são empresas que eu sei que gastam aí, cara, milhões em lobby ali. Então a gente tem um grande cavalo de Troia aí, cara, que Agito é também, né, Diego? a Agito Agito tem um também, pezinho bem lá, né? lembrado. Os caras têm muito lobby lá dentro, né, irmão? Não é à toa que eles migraram de volta ali para Boston, para Washington, né? Eles falaram isso no início do ano também. Então, assim, você precisa investir em lobby lá dentro. Infelizmente, é o mundo que a gente vive, né? E o lobby é o seguinte, cara. Ao invés de deixarem os 30 maiores banqueiros do mundo comer essa fatia de trilhões sozinha, é dividir isso aí para a humanidade, velho. Porque o jeito que o sistema roda hoje em dia, a dependência de banco da nossa economia é gigante. E a gente, o ser humano, bolou uma maneira de você conseguir manter a economia, né, cara, atualizada, vamos dizer assim, quente, né, rodando a engrenagem ali, sem você precisar, cara, única e exclusivamente de bancos. Não dizendo que bancos não serão mais importantes, mas você não vai precisar ter 1 trilhão de bancos ganhando um spread abusivo em cima do mercado. Né? O exemplo que eu dou disso é de Visa e Mastercard também. Esses caras comeram a fatia do comércio, porra, mundial durante anos aí. E agora você vê a quantidade de fintechs que chegaram para dividir essa fatia do bolo. Né? Então eu vejo assim, cara, esses novos projetos, eles estão querendo mexer simplesmente com a ordem do establishment, né, mano? Da ordem mundial. E eu não tô indo muito além aqui não, galera. Quem manda no mundo são políticos e banqueiros. Isso é ponto final. Sim, sim. É Vai lá, justamente esse irmão. questionamento. O que um banco vai ganhar para poder ceder? Esse é um dos questionamentos. Nada. Porque, por exemplo, O banco tá fudido, mano. O banco tá fudido. será? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, eles só vencem, né? A gente sabe que o Brasil é dominado pela a Moreira Salles, a família Marinho, a família Batista, família Fefé, são as que mandam, são as que elegem presidente, que mandam, que regem. Eles são o sistema, né? São a cabeça do sistema, né? Que é dono do Itaú, dono do Unibanco, dono do Bradesco, dono do JBS, Exato. dono do Suzano. São os que mandam no Brasil. Tem gente que vota em política e não sabe disso, mas esses caras são os donos do Brasil, né? Esses são os que chamam de sistema, né? Então, assim, sem querer entrar em política, partido, nada disso. Mas digo assim, aqui eles já estão vencendo tudo. Tudo que eles decidem passam, né?
tudo relacionado a cripto aqui, esse aperto, é porque eles querem. Agora, lá também tem a força absurda, tanto que barreiraram de cara a questão do rendimento, que é um problema. Rendimento que é dos stablecoins. E aí, meu irmão, quando se popularizar, acabou, Diego. Quem vai botar, irmão? Com certeza. Sabe, acabou. Não, Acabou então, pra eles, pô. E o cavalo de Troia, cara, é exatamente isso, né? A família do Trump, além de ter tido um problema de ser desbancarizada, né? E eles meio que se revoltaram contra os bancos, isso rolou quando o Trump sofreu acusações aí, antes dele ser presidente, né? Você tem a questão, cara, do maior cavalo de Troia de stablecoins hoje em dia seria o maior credor da dívida americana, né, cara? Quando esse assunto começou a ser ventilado no mercado uns 2 anos atrás, quando o stablecoin começou a ganhar atração, ela era o 17º maior credor dos Estados Unidos, comprador da dívida deles, né? Era nos stablecoins. Hoje em dia esse número já está em 13º, né? E a gente está falando de trilhões de dólares, né, cara? Então, assim, eles têm interesse, né, em aprovar em stablecoin e deixar o mundo usando stablecoin. E se ele não tiver, vai ter outro país que vai entender isso e vai pegar, cara. Seja China, seja Rússia, e numa competitividade de... Fala aí, pode falar, mano. Irmão, eu concordo 100% tá falando. A gente está alinhado nisso. O que eu estou tentando refletir é a visão dos banqueiros. Por que eles iriam ceder? Irmão, será que essa pressão do Senado em relação às tarifas do Trump foi só... Quem é que fez essa pressão? Que tipo de lobista? Joga isso daí. Essa pressão agora em relação à ligação dele com a World Liberty Financial, a família dele, bilhões com cripto, ligação com a memecoin, isso ser exposto de novo agora. Da onde vem isso? Então, assim, o capital político, cara, que é um problema. Que vai ser bom, talvez até para os Estados Unidos seria interessante, eu não tenho dúvida. Mas esse capital político, essa conta, que é um problema, cara. O lobby, o poder que esses caras têm de barganha, eu entendo que a gente vai... Por isso que eu repito, a gente vai entender depois o que vai acontecer. Porque eu duvido que esses caras querem ceder mercado, não. Duvido. Eles não vão ceder mercado. Estão ganhando, vão ceder para quê? Então, alguma coisa tá ali, cara. Alguma coisa tá por trás. Acho que isso não é nem teoria da conspiração, não. É um lobby simples. Porra, você é banqueiro, você tem um determinado market share e você vai perder por nada. Ou seja, vai ser aprovada uma lei, você é patrocinador de campanhas, seja de republicano, democrata, você patrocina a grande maioria. Então, o que vai acontecer? Esse é o grau de complexidade que eu tenho, acho que por trás da conta. Agora, que o mercado cripto vai ser interessante, vai ser ótimo, mas que também para os Estados Unidos vai ser ótimo. Talvez, futuramente, com a conscientização de aqui no Brasil a gente chama de classe média, também seria interessante. Eu não tenho dúvida quanto a isso, tanto para transparência e eficiência de capital de todo mundo. Mas o lobby político que me preocupa, cara. É tudo muito nebuloso, né? Não, demais, mano. Nebuloso demais. A questão, cara, o vídeo do Garotinho fala muito sobre isso, né? Isso que a gente falou aqui, ele explicando como é o sistema, e lá fora é a mesma coisa. E a gente tem um momento do sistema lá fora, cara, é que o banco teve uma rachadura pequena para os políticos, né? Principalmente nesse movimento de você desbancarizar a família Trump e outros grandes aí. E a famosa troca de mão, né, cara? Os donos desses bancos aí antigos eram tudo que a gente falou da tese de são boomers, né, cara? A galera ali de 80 e 90 que tá morrendo, que tá perdendo a posição deles nos conselhos administrativos, que são os caras que mandam, né? Nos acionistas majoritários. Então, assim, a gente tá vendo uma troca de mão mesmo, cara, na liquidez do mundo. Tô falando trilhões de dólares. E eu concordo com você, irmão. Isso não saiu até agora porque o banco não vai ceder. O banco não vai largar o osso. Não vai. É o investimento mais lucrativo da história, mano. Quem não quer banqueiro hoje em dia, o cara tem dinheiro para comprar político à vontade. A gente vê aqui no Brasil como que isso ocorre, né? A questão, cara, os bancos lá também estão num momento meio sambado, né, Catalão? Porque eles estão cheios de dívida podre que eles compraram ao longo desses anos, né? Estão com certeza ali se embananaram nessa questão aí de fazer rolagem de dívida para frente, né? Juros que cresceram nesses últimos anos aí. A gente teve poucas quedas. Então, assim, os bancos lá, cara, também estão num momento meio que fragilizado, né? E a gente fala de protocolos aí girando milhões, bilhões de receitas. Será que isso é suficiente para comprar os políticos lá? E para mim é literalmente isso, porque assim, irmão,
Se não for agora, a tecnologia, cara, não tem como você frear ela, mano. É difícil, entendeu? Se os Estados Unidos não for para isso aí. E tem outra coisa ainda. Hoje em dia, a corrida por liquidez, cara, para você investir em IA é algo que respalda ali no seu exército. Né? Não virou assim, só tech, né? Virou segurança, mano, nacional. Então, os Estados Unidos e China não vão parar de investir, mano, em IA. Então você precisa, eles vão precisar emitir dinheiro, vão precisar ter credores, pessoal comprando dívida pública deles. Se os Estados Unidos largar esse osso, né, outro país vai pegar, mano. Porque isso aí é um mercado feito para ser trilionário. Então, assim, eu concordo com você, é muito difícil. Por isso que eu acho que a gente vive, cara, um momento muito único na história da humanidade, velho. Não tô exagerando. Posso estar errado, quem sou eu para estar afirmando isso, né? Mas eu vejo assim, que daqui sei lá, 100 anos, a gente nem vai estar mais vivo aqui, a gente vai ver essas coisas acontecendo na história, assim como a gente vê a história de como os bancos surgiram, né, como os establishments foram sendo montados, enfim. Então, cara, eu acho que assim, realmente é um momento muito difícil de você fazer com que o banco roa esse osso aí, mas dentro de todos esses fatores, mano, eu acho que de repente pode estar vindo o cavalo de Troia aí pra dentro deles mesmo, cara. Não sei, posso estar enganado, né? Bom, é isso, né, rapaziada? Ninguém subiu aí. Trocar mais alguma ideia. Se deixar, a gente fica falando aqui, mano, eternamente. Tá bom. Mas, Catalão, Continua indo. te devolvi uma pergunta aí, já que ninguém se manifestou, irmão. Quando você diz assim, eu entendo o que você falou do banco, eu também penso um pouco assim, né? E acabei de explicar por que pode ter essa reviravolta. Mas isso faz com que você trave o teu investimento? Como é que você... Porque assim, cara, dinheiro a gente precisa estar investindo, né? Deixar ele em fiat, mano, não sei se é furada. Você acha que isso aí pode comprometer todo o mercado de cripto? Como é que você tem essa visão? Vamos supor que o banco não roa o osso mesmo. Como é que é o seu cenário assim, mais catastrófico que você enxergue? Cara, não acredito que não, porque Bitcoin já é um ativo especulativo famigerado. Agora é muito mais fácil do que antes, né, cara? Com praticamente todas as principais gestoras do mundo, em diversos países distintos, oferecendo produtos para seus clientes. Eu acho que Pô, em termos desculpa te de. cortar aí, irmão. Desculpa te cortar, mas bem lembrado. Você falou das maiores gestoras do mundo. Tem isso também, né? Você tá vendo aí que Fidelity, BlackRock, todas elas se Sim, uniram, sim, né? Isso é outro ponto. sim, perfeito. O meu grande ponto aqui é que talvez, cara, é, é complicado, né? Mas talvez a solução não venha de algo criptonativo. Talvez vai vir do próprio mercado tradicional oferecer as inovações que eles estão vendo aqui em cripto. Ah, a Robinhood vai lançar uma rede. Daqui a pouco os caras estão lançando as próprias stablecoins aí. Lastreada em premium de a stablecoin como a Ethereum, lastreada em um prêmio aí de um. Já tem, né? ETF, né? De opções, né? De Bitcoin, né? Do prêmio, né? Já tem ETF em relação a isso. Então, se eu não me engano, tem, né? Foi aprovado recentemente. Tem sim. É. Então, assim, os caras já têm os produtos deles, cara. Assim, pô, eu acho que eles vão utilizar a tecnologia, eu não duvido nada, sabe? Não duvido nada, os próprios bancos aí virem com algumas soluções e começar a implementar isso, porque capital eles têm e poder de compra, né, de mente, né, também tem, também possuem, né? E exemplos no nosso mercado aqui eles também possuem. Então, assim, eu acho que esses caras só jogam para ganhar, só para vencer, para dominação. Mas não desanimo não, é isso que eu falo, né, a aprovação para mim, o ponto de aprovação desse ato de claridade é mais, tem grande poder especulatório de preço e um poder ali de consolidação de mercado, mas que a gente não sabe de fato qual vai ser esse poderio de consolidação do mercado. Porque assim, cara, para mim, credibilidade, o mercado vai ajudar, obviamente, na credibilidade, né? Vai ajudar na consolidação quanto a isso. Mas em relação à credibilidade, acho que o mercado está com bastante credibilidade, né, cara? A tecnologia, Bitcoin, acho que esses aí eu não vejo como contestar isso futuramente. Então, claro, né, uma não aprovação, que eu não acredito que não vá ocorrer uma aprovação, eles vão protelar até chegar a um determinador comum, cara. Algumas coisas vão sair, vai ter aprovação e vai ter uma euforia em relação à aprovação, mesmo sem as pessoas saberem de fato o que está ali dentro, o que foi aprovado, né, o que está nas entrelinhas. De qualquer forma, acho que eles vão aprovar qualquer coisa ali.
Eu acho que isso está dentro do escopo já, de qualquer coisa ser aprovada, mas tem um toma lá da cá antes. Então, minha visão é essa, sabe? Eu acho que o Bitcoin está muito bem consolidado, credibilidade. Eu acho que não tem como retroceder a partir do ponto que a gente está, não, né? Obviamente é um achismo, né? Mas é um achismo caracterizado, cara, pelo mercado que ele dominou agora, né, cara? Ele se entranhou no mercado tradicional, são diversos produtos, né, lastreados em Bitcoin, cestas de ativos. Simplesmente não faz mais sentido, né? E o uso da tecnologia blockchain, cripto como tudo, está cada vez mais sendo adotado no mundo. Então, é algo, cara, que quanto a isso, quanto a essas duas entidades, digamos assim, né? A tecnologia e o Bitcoin, eu não me preocupo, cara, sinceramente. Ah, isso aí eu tô contigo também, irmão. Acho que o Bitcoin, assim, pra mim, né, cara, é o que eu tô falando, eu tô pagando esse preço de poder estar errado. Né? Igual quando tá jogando poker ali, tu tá confiante na tua mão. Eu acho que dentro de tudo que a gente observa no mundo aí, né, eu gosto muito de separar. Você mesmo fez essa separação de Bitcoin com altcoins, né, com outras, são coisas completamente diferentes, né? Então, cara, Bitcoin pra mim, o maior problema, o maior, assim, pulga na orelha, vamos dizer assim, do Bitcoin, para mim, é ele mesmo, cara. É ter algum problema ali no código dele, ou daqui a 100, 120 anos, quando a inflação no Bitcoin acabar. Isso aí, para mim, sim, pode ser um problema, porque isso aí Isso você é vai verdade. incentivo, né, cara, para a pessoa continuar minerando ali. Se você não tem incentivo, você tem hash rate baixa, e aí sim, computadores quânticos, né, ataques É, 51 isso aí. podem. A teoria dos jogos vai pro caralho, né? Pois é. Essa para mim, mano, é a minha maior preocupação no Bitcoin. Eu acho que eu não vou estar nessa, quer dizer, não vou estar nessa vida para viver isso aí, né? Não posso estar enganado também, né? A gente viu que rolou esse, não vou chamar de FUD, né? Porque é algo real, essa parte do de computação quântica, principalmente quando o mercado começou a cair, né? Desde outubro começou a rolar esse burburinho aí. Mas nesse momento, para mim, cara, nem isso aí. Eu acho que o Bitcoin é um ativo que posso estar errado, mano, mas a gente tá vivendo assim, tu segurar qualquer coisa, tu perde valor, né, irmão. Cara, isso não é É, só em agora. relação ao nosso mercado, não, tá? É o mercado de criptografia, cara, que tá se preocupando com Sim, pô. isso. A Com questão, certeza, velho. a questão é que, por exemplo, vou usar o exemplo lá da Starknet, né? Eles usam uma via matemática que é chamada prova de validade, validity proof. E essa prova tem resistência pós-quântica. A resistência é porque são ataques possíveis. Isto é, eu não posso falar que ele não possa sofrer ataques pós-quânticos se a gente não sabe possíveis ataques que vão surgir é, devido. Assim, quântico aqui entende uma sobreposição de estados, cara. Mais ou menos isso. Então, assim, a gente não sabe o nível de manipulação de dados que vai chegar futuramente. A gente só tem noção do que as possibilidades que existem hoje. Por isso que a terminologia correta é chamar resistência, que é o que nós conhecemos hoje. Ou seja, algo pode surgir daqui para frente que ele não resista àquilo. Mais ou menos assim, né? Então, cara, ou seja, digamos assim, a tecnologia criptográfica como um todo, ela está evoluindo juntamente com essas possibilidades de ataque. A gente tem um caso aqui no mercado cripto, como citei, né, aqueles projetos Starknet, que eles usam, né, uma prova de validade, que é uma comunicação matemática dos computadores, que consegue ter resistência pós-quântica aos ataques conhecidos hoje. Isso aí pode ser expandido para as outras blockchains, claro que elas vão fazer suas atualizações. Porém, é algo que eu não, eu talvez, se não tivesse ocorrido a troca de mecanismo de consenso da Ethereum, que na época trocou, né, para prova de trabalho para prova de stake, né, proof of work para proof of stake, talvez eu acharia que poderia ser algo. Caraca, cara, isso aí já era, acabou. Mas, cara, como eu vivenciei isso, e de fato, né, a gente viu isso, o pessoal fez live, tudo no dia, cara, eu acredito que o mercado vai sobreviver. O mercado, o setor de criptografia como um todo vai sobreviver. Que vai ser atualizado isso, e pelo menos o que é conhecido como hoje em dia, é, isso vai ser superado. Então, assim, por isso que eu não me assusto tanto, porque, assim, a tecnologia também evolui, o conhecimento também evolui. Hoje tem alguém sentado pensando sobre isso. Então, é algo que também eu não me preocupo tanto no momento. Eu acho que a gente tem que deixar as coisas, assim, caminharem,
a tecnologia evoluir, porque ainda tem muita coisa pela frente. A gente tem, por exemplo, essa Validity Proof da Starknet, que eles chamam de ZK Stark, que eles criaram, é de 2018. 2018. A gente está em 2026. Só para vocês terem ideia. Então, assim, tem muitas coisas também que demora a chegar ao nosso conhecimento e demora a ser implementado. Em 2018, eu não lembro o nome de todos eles, né? É o Lee Bensenson, acho que o nome do outro é Inês, enfim. Tem um professor da MIT, mais dois professores da MIT fizeram esse artigo sobre essa prova de validade. Esse ZK Stark, que é uma maneira que você comunica entre dois computadores sem a informação ser revelada, e aí tem diversas outras informações intrínsecas ali. Então, assim, 2018. Então, a gente tem os caras, né, as mentes brilhantes em cima disso agora. Do lado de lá, do lado de cá também, ou seja, do lado do mal, do lado do bem. Então é algo que eu acho que faz parte do método científico, faz parte da evolução da humanidade, evolução intelectual. Então, assim, tem coisas que não me preocupa tanto, cara. Eu acho que a gente tem que caminhar e ver as coisas acontecerem. Porra, aulas, irmão, aulas. Excelente, cara. Eu penso bem parecido contigo aí. O Gravina subiu aí. Galera, quem quiser subir mais também, já passou até um pouco do tempo aí, mas, pô, sempre bem-vindo. Quem quiser subir para Salve, Gravina, compartilhar a bem-vindo. ideia. Fala aí, Léo. Beleza, meu irmão? Tá ouvindo a gente? Tô ouvindo, tô me ouvindo bem aí também? Tamo sim, Sim. irmão. Boa. Calev, Diegão, Catalão, beleza? Cara, só pra Tranquilo, complementar, irmão. eu fiquei com muita vontade de comentar aquele assunto anterior sobre o que o Catalão falou, né? Que não necessariamente a gente vai ter um produto novo de cripto nativo se sobressaindo e tomando lugar do que tinha antes estabelecido. Eu, cara, sou muito cético quanto ao ponto de que os caras vão realmente largar o osso. Acho que o que vai acontecer? O que eles conseguirem comprar, eles vão comprar. O que eles conseguirem copiar, eles vão copiar. Então, vai chegar ali uma solução de stablecoin muito legal. Pô, que bacana, amigão. Você criou uma tecnologia bem legal, hein? Tô copiando agora aqui, tô te bloqueando. Falou. E aí, simplesmente a solução, que em tese foi incrível e foi criada on-chain por Web3 nativo, foi copiada e venceu porque era fácil de os caras capturar a ideia, sabe? O que os caras não vão conseguir capturar? Não vão conseguir capturar o Bitcoin, eles vão ter que comprar um Bitcoin, eles não vão conseguir fazer outro Bitcoin. Então, existe pra mim, na minha cabeça, eu posso estar falando besteira, mas na minha cabeça tem essa divisão bem clara do que é tecnologia legal, bacana e que, pô, gostei, mas eu entendo que os caras podem simplesmente copiar de um dia pro outro. Não teve uma stablecoin que surgiu do nada aí, que tava com 140 empresas de lobby, enfim, não sei nem qual que era a veracidade dessa parada, mas um monte de empresa grande. Mano, não é tão difícil assim uma stablecoin nova surgir e tomar lugar das antigas, né? Agora, não vai ter como substituir o Bitcoin, mano. E algumas outras coisas também vai ser difícil, mano. Vai ser difícil substituir a Hyperliquid. Vai ser difícil substituir toda essa parte de estrutura tecnológica, por exemplo, da Gito, né? Uma própria Uniswap, tem algumas coisas que os caras vão ter que comprar. E aí, o que os caras vão usar para comprar? Não necessariamente dinheiro, né? O Bitcoin vai ter que ser dinheiro, já estão fazendo isso. Agora, alguns projetos, eles vão comprar dando acesso, dando lugar na mesa, e essas pessoas que tiveram ideias excelentes e que não podem ser simplesmente apagadas, elas vão a partir de agora fazer parte desse grupo que a gente olha e fala, ó, os caras lá, os caras estão fazendo lobby, os caras são tudo mal, enfim. Alguns vão simplesmente entrar ali, outros vão continuar meio solitários, sozinho, com uma grande inovação, mas no fim das contas vai todo mundo fazer parte desse grupo. Quem tiver que morrer por idade vai morrer, e a sucessão vai sendo feita de forma gradual por esses novos entrantes aí que conseguiram fazer parte e sair dessa roda de rato gigantesca, né? Eu penso um pouco assim, eu posso estar maluco, mas eu vejo que algumas coisas vão ser simplesmente substituídas na pressão, outras os caras vão conseguir comprar líderes, pessoas e trazer o cara para dentro da mesa e o cara então vai então se tornar mais um ali e aí não vai ter essa distinção e algumas soluções não tem como capturar não, vai ter que comprar com o próprio Bitcoin, talvez a gente possa colocar de alguma forma a blockchain da Ethereum nisso, não sei.
Mas outras eu tenho bastante receio de ver uma substituição rápida, tá? Blockchain é uma delas. Não sei se tô falando besteira, mas eu penso assim. Porra, besteira nenhuma, irmão. Obrigado aí Sim. pela presença. É muito interessante o que você falou. É mais ou menos a gente concorda aqui, né, cara? É exatamente isso que você falou, mano. O Bitcoin é um ativo diferenciado, diferente, né? O cara não tem como controlar, ou ele compra ali, né? Ou não tem o que fazer. E pode surgir também um meio termo entre isso que você falou, é o cara literalmente comprar, cara. Né? Uma É, Hyperliquid da vida. isso aí. É, No, custa ali é, 50 bilhões, mano. exato, é a tese de dominação. Não deixa de ser, né? É, Ou seja, os aplicativos criptonativos estão em metástase, né? O exato. mercado tradicional, os bancos, eles são um câncer e você só espera o momento de ou você vender ou de você ser controlado. Sinistro, né? É, e a gente vê aquisições dessas, cara, bilionárias, ao longo da nossa história, mano. No setor de petróleo e gás, no setor de telecom, Hum. principalmente, teve muita aquisição, no setor Sim. bancário, adquirindo fintechs, entendeu? Então, isso sim é um ponto bem Cara, e relevante que você quanto, trouxe aí, ó. e quanto ao Bitcoin, se você olhar a galera Maxi, eles já mudaram o discurso. Já reparou? Cadê esses caras falando sobre Bastante. descentralização, Bitcoin? Cara, não tem mais como. Porra, quem é os maiores diretores de Bitcoin hoje, cara? É Coinbase, BlackRock, Binance, a Strategy, a Fidelity, o governo americano, sei lá, Grayscale. É, claro, tem um Satoshi lá que a carteira, enfim, não existe, mas tirando ele, acabou, cara, acabou já. Então, assim, é a tese. Aí você pode colocar ele no setor, no nicho que você queira em relação a ativo especulativo ou não. Ah, reserva de valor, tudo bem. Aí é uma discussão que de fato é bem mais complexa do que parece a gente opinar, né? Mas assim, acabou essa história. Acabou, sabe? Só a gente olhar para o horizonte de tempo que isso aconteceu. A história aconteceu na nossa frente. Isso começou, isso mais fortemente tem 4 anos, 5 anos. Olha o que esses caras já fizeram. Talvez 4, né? Vamos diminuir até a janela temporal. Então, o que vai ser nos próximos 4 anos? O que esses caras vão fazer? Complementando aqui, teve um vídeo que bombou agora aí do Cariani, né? Falando que não ia ficar acumulando Bitcoin, ia fazer academia e tal. Não sei se chegaram a ver Eu isso vi essa aí. porra, eu vi. É. E o que que eu penso, tá? Ele falou lá que o grande problema do Bitcoin são as baleias, que quando elas venderem aí vai dar uma dissipada. Mano, eu acho que o número de baleias vai ser cada vez maior e a gente vai ter uma concentração nessas baleias maiores também cada vez maior. Então, Sim, é mais absurdo. baleias e maiores, e a gente vai ficar se perguntando, putz, os caras conseguiram capturar o Bitcoin, olha só, agora os caras juntos eles já têm ali um percentual relevante. Então, eu acho que faz parte do processo, tá? É uma captura que está acontecendo em tempo real e que o que a gente pode fazer é o que o Diego falou, né? Acumular todos os meses, comprar para a gente eventualmente não fazer parte da parte de baixo da pirâmide, que não tem nem um pouco, e enfim, tentar salvar as pessoas que a gente ama, comprando um pouco para elas também, tentar evangelizar, mas também já tá todo mundo meio que de saco cheio de ficar tentando explicar para todo mundo, meio que não dá tempo de ficar convencendo todo mundo. Então é uma parada meio sinistra. Acho que, de certa forma, o número de baleias é cada vez ficar maior. Eu acho que Satoshi vai ser superado em algum momento e vai virar notícia. Esse lance de quântico que o Catalão falou da SecNet também é super relevante. Isso vai ser um tema muito falado nos próximos anos. Provavelmente, quem tem muito Bitcoin vai ficar muito preocupado com isso e vai liderar o discurso. Então, você vai ver grandes instituições, grandes baleias, como, por exemplo, BlackRock, etc., liderando discursos e decidindo para onde as coisas vão. Então já vale a pena começar a pensar o que é bom para eles, porque provavelmente eles vão puxar a sardinha pro lado deles. Enfim, todo esse movimento aí tá acontecendo e meio que, pô, se eu pudesse dar uma dica para geral, não fica perdendo muito tempo não com moeda de gatinho, com a pool que ao invés de 30 dá 40%. Eu acho que esses pormenores aí, eles são totalmente esquecíveis num médio ou longo prazo, né? O mais relevante mesmo é fazer o simples bem feito e, inclusive, gastar mais tempo com a família, com crescimento pessoal, com saúde, enquanto você tá vendo todo esse movimento acontecer, não perder tempo com as coisas pequenas que se estressam no dia a dia.
Pô, assina embaixo, irmão. Eu também tô nessa aí, fazendo o simples mesmo, mas é aquilo, o simples pra mim pode não ser pra outra pessoa e assim por diante, né? Normalmente não é. Pra você fazer o que é simples, né, cara, você tem que enxergar valor naquilo ali, né, irmão? Então, assim, a questão é que você enxergar valor depende de várias nuances que a gente comentou aqui no Space, desde questões de regulamentação, né, de uso, enfim, cara, eu ainda bato nessa tecla assim que o mundo ele é movido à eficiência mesmo, cara. Se você tem algo que é mais eficiente, a tecnologia te promove aquilo ali, de uma forma ou de outra aquilo vai ser adotado, né? O Casta fala bastante sobre isso também, outros grandes aí, mais filósofos do mercado, assim, vamos dizer, né? Na época dos nossos pais, avós, cara, por mais que você inventasse uma tecnologia mais disruptiva, você ficava refém daquilo aparecer na mídia, né? E você escalar, não tinha smartphone, não tinha internet, era algo inviável. Hoje em dia, cara, se você apresenta uma solução melhor para o mundo, não tem por que você não seguir, né? Eu tenho 41 anos, cara. Há 15 anos atrás, 16, eu abri um e-commerce, na época de Magento. Eu não lembro quanto que eu perdi de taxa, mas era muito maior do que hoje em dia, né? Você não tinha fintechs trabalhando no mercado, eu perdia, sei lá, 15% na Mastercard e Visa. Hoje em dia você perde 5 ali, cara. 3, entendeu? Dependendo se você quer antecipação, até menos. Eu não tô muito por dentro desses dados, mas é muito menos, né? E o que eu quero dizer com isso aí é a mesma coisa para cripto, cara. As pessoas no mundo estão vendo a moeda dos seus países, porra, inflacionando cada vez mais. O cara quer estar exposto a outros ativos. Eu nunca pensei em comprar ouro, cara, 5 anos atrás. Hoje em dia já é uma coisa que eu estou estudando também, o mercado de commodities, né? E de novos, de ações mesmo, de coisas que realmente ganham valor ao longo dos anos. Se você, porra, a gente já deu várias vezes esse exemplo aqui. Se tu for no Itaú, no Bradesco aí, que são bancos enormes, e quiser comprar esse tipo de ação, cara, tu paga imposto na compra, imposto na venda, é burocrático pra caralho, você tem que esperar não sei quantos dias pra ter liquidez, tem que pedir permissão pra cacete, assinar um monte de coisa, né? Você paga muito mais caro. Tem outra questão também da gestão do imposto que você paga. Quando você vai por essas vias tradicionais, você paga ali o imposto na hora, não tem como você fazer um acabamento dentro da lei mesmo, né? Nas empresas, o que acabou de lançar agora aqui no Brasil, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí, agora o imposto vai ser cobrado ali, cara, diretamente, né? Acho que ainda falta mais uma camada de É aprovação, bizarro, né? mas bizarro, mano. Quem já teve empresa aí sabe o quanto isso vai impactar, mano. No final do mês você tem que pagar o teu DARF, mas você faz uma gestão ali de fluxo de caixa, você faz umas manobras fiscais, contábeis ali dentro da lei, né? Para isso que tem o contador, o administrador e até a profissão de controller, que pouca gente sabe que é uma mistura ali do administrador com o contador, que faz esses arranjos, cara, a nível da empresa pagar menos imposto, ter uma saúde de fluxo de caixa melhor. E se você, Mas, cara. mas enquanto isso, Diego, os bancos, né, lutam para ter folha de pagamento de servidor público só para fazer um flow. Pois é. Pois é, irmão. Eu recebo, né, da Fazenda Seguro aqui, roda esse dinheiro dos dias, eu pago o Estado para poder ser a fonte pagadora, não, né? A emissora do servidor. Pois é, irmão. Exemplos aqui não faltam, cara. Eu acho que assim, a humanidade está percebendo que agora tem um jeito de você ter um consenso entre os participantes ali do mercado, né? No caso, o comprador e o vendedor, de qualquer ativo que seja, irmão. Global no mundo, você pagando muito menos taxas, você fazendo a tua gestão de quando e como você vai pagar aquele imposto, né? Você tem. E outra coisa, muito mais barato. Né? Você está deixando de deixar. Você não deixa mais oligopólios tomarem conta do mundo, né? Por que, pô, a Mastercard e a Visa tem que inflacionar o preço de tudo 10, 15%? Isso eu tô falando de 15, 20 anos atrás. Hoje em dia é menos. Por que tudo tem que ser mais caro por causa disso? É a mesma coisa hoje em dia. Por que tem que ser mais caro você comprar ação americana? Pô, tu vai fazer a conta num banco tradicional aí, cara, tu vai perder uma porcentagem muito gorda, que chega a te desanimar. Aí por que te desanima? Porque o brasileiro quer que você fique comprando título público, irmão. Né? É simples assim. Se você apresentar uma forma mais eficiente, mais barata, mais direta de você fazer, o que Gito, o que Hyperliquid estão fazendo? Uma corretora ali, você pluga a tua carteira, cara. Tem dezenas, centenas, talvez milhares de fintechs ali, né, que ganham dinheiro também fornecendo par de liquidez de Forex, né, de dólar para real, peso chileno para dólar e assim por diante, né? Você faz ali tua compra de dólar, cara, e tá exposto ao ativo que você quer comprar. Entendeu? Fazendo a sua gestão de como você vai pagar imposto disso aí, pagando muito menos taxa.
Então, cara, é isso que eu tô olhando, mano. É o que eu falei no início aí, complementando o que o Léo, né? Acho que você enxergar esse tipo de valor, eu enxergo, aí vai dar a visão de mundo de que cada um tem. E não deixa de ser risco, né, irmão? Não deixa de ser risco também, né? Isso aí pode tudo, né? A gente não sabe ser embargado lá, os bancos realmente vencer essa queda de braço, ou a gente ter exploits aí também. A gente está vivendo uma época de IAs muito fortes aí. Tem essa gestão de risco também, né, irmão? Mas aí é mais de cada um mesmo. Agora, quem tá vivendo isso aqui, irmão, eu posso estar enganado, galera. Eu não sou quem sou eu, né, para falar, mas eu acho que a gente vive aí os momentos aí de disrupção mesmo, cara, tecnológica, sociológica, filosófica, que tem como a gente enxergar esse serviço de tecnologias mudando mesmo, como a gente compra ativos, como a gente, né, manter essa relação de mercado de compradores e vendedores, enfim, cara. A gente já se entendeu pra caralho, né? Papo aqui bom demais, mano. E aí, Calé, vamos encerrar? Tem mais alguma coisa pra falar aí, irmão? Porra, bom demais. Estendeu mais um pouquinho, mas valeu super a pena. Gravina acrescentou bastante aí, agregou demais. Queria comentar do Blockchain Rio, né? Saber se a galera vai estar presente por lá. A gente vão ter diversos eventos aí que a gente vai estar comparecendo. Sem contar, né, o evento principal, mas alguns side events também. Queria depois saber da galera. Mandem lá no Telegram, no Discord, no WhatsApp pra gente sobre se vocês vão ou não. Catalão vai, né? Vai estar pelo Blockchain Rio, Catalão? Catalão tá aí? Provavelmente vai, né? Não Acho marca que ele nada tá. dia 11, não. Provavelmente vai ser o dia do site que a gente vai fazer. Talvez a gente faça algum side event aí mais focado na GTX. Então, se você tiver interesse aí, já fica de olho, já reserva aí essa data na sua agenda. Pré-evento principal. Vai ser bem legal. Mas a gente vai anunciar mais detalhes aí conforme os próximos dias, né? E Pois pedir é, pra pessoal. galera também, Vai lá, último vai lá. pedido aí pra galera mandar feedback sobre a GTX. A gente fez um vídeo bem legal. Se você ainda não conhece, a gente postou um vídeo. A gente fez uma live aqui no X, mas também postou a live lá no nosso canal do YouTube, fazendo um review da plataforma. Ficou bem legal, bem completo. Dá uma assistida lá se você não viu. E pedir pra galera mandar feedbacks também sobre a plataforma. A gente tá em contato direto com o time da Gito, então a gente consegue ter essa proximidade, passar diretamente para eles, perguntar também sobre features que vocês gostariam de ver na plataforma. E, pô, tá super valendo a pena testar, principalmente a feature de Smart Fill, tá muito interessante. E só deixar esse pedido aí pra galera. Boa, boa, Calevão. Catalão, voltou aí? Tá almoçando. Estão me ouvindo? Agora Tá tô. almoçando. Ah, tá. Cara, não, caiu o áudio aqui, não entendi bem, cara, porque isso aí, voltei, tudo certo. Vou estar assim lá no Blockchain Rio e vou colar no evento com vocês, cara. Me avisem aí o side event se vocês vão, tamo junto. Bora. Boa. Pô, com certeza, irmão. Prazer ter você lá. Não vai dar pra chamar todo mundo, né, Calé? Vão ser poucas pessoas, né, pessoal? A gente tá pensando em algo bem Sim. seletivo mesmo, 20, 30 no máximo. Tem os brabos aí que estão com a gente, o Léo, o Henrique, né, o Catalão, o Douglas também, a galera que é aqui do Rio. Enfim, cara, bota lá, se você entra no nosso grupo Telegram, a gente vai avisar lá em primeira mão para vocês, vamos avisar aqui no Twitter também. Mas vai ser algo bem bacana para falar sobre a corretora, falar sobre nossos planos também aqui para o Brasil, para a Latam, os próximos passos, o que a gente vai ter lá dentro, o que a gente espera também desse ano. E um papo bem aberto assim, né, cara? Vai ser bem legal. E o Blockchain Rio também, por si só, vai ser bem interessante. É isso, galera. Fechou, Mais então. agradecer aí. Porra, Catalão, brigadão, mano. Sempre soma pra caralho aí. Um dos caras que eu particularmente mais gosto de trocar ideia sobre o mercado. Sempre que entra aí no Space, rende muito. Porra, obrigado pela presença. Com certeza vai estar aqui sempre com a gente, né, irmão? Independente de ser convidado aí principal ou não, tá sempre aberto espaço aí pra tu subir. Tu é um cara, pô, sagaz pra caralho. E é isso, meu mano. Obrigado aí também à audiência, pô, Piquenique, Clarinha, Henrique, Douglas, Lucão, Foca, da Gol, Madness, Infinitum, Rog, Naparamas. Estão sempre por aqui também. A minha parte é isso, galera. Só agradecer mesmo e até semana que Obrigadão, vem. Não, galera. semana que vem vai ter ainda, né? O último, antes do Blockchain Rio, né? Colhem aí Isso. no Blockchain Rio. Vai ser um prazer encontrar a rapaziada lá. Abraço, galera. Muito obrigado aí por quem Valeu, compareceu. galera. Valeu, Catalão. Valeu, tamo Foi top. junto. Até a próxima aí, pessoal.
Um abraço. Valeu, rapaz. Abraço. Abraço.